começando mais um Conexão Podcast. Eu sou o Felipe Nogueira e já vou começando esse podcast de hoje primeiro te fazendo uma pergunta. A pergunta é o seguinte: você é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal, eu fiz uma pergunta e agora eu vou te fazer um pedido. Vou pedir para você se inscrever no canal, cara. Não perde tempo aí. Eu sempre falo o seguinte: seja recíproco, né? Isso é um ato de reciprocidade. Já que você está aqui, de alguma forma você chegou até aqui para poder assistir esse episódio, que por sinal hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom. Se você chegou até aqui, é de alguma forma aí pelo Instagram ou pelas redes sociais, alguma coisa estimulou você a chegar até aqui. Então você já sabe que vai ser bom, porque você já sabe quem vai ser a nossa convidada de hoje. Então aproveita para se inscrever no canal, curte também. Curte logo, mas você vai falar: Felipe, mas eu vou curtir uma coisa que eu nem ainda escutei. Claro, sabe por quê? Porque é mais fácil você descurtir depois do que você curtir no meio do caminho. Por quê? A conversa daqui a pouco começa, fica tão legal, acaba o programa, acaba o episódio, e você esqueceu de curtir e termina e você não fez nada. Então, assim, já curte agora. Se você não gostar no meio do caminho, aí você vai lá e dá um dislike. Comentários é o que eu deixo para você fazer aí durante o episódio estiver rolando aqui. E depois, tanto eu quanto o nosso convidado ou convidada vai lá também nos comentários para poder responder o que você colocou lá e comentou. Beleza? Então, aí as perguntas já foram feitas, as solicitações também já foram feitas. E uma coisa muito importante que eu também tenho para poder passar para vocês logo aqui no início, antes de passar a bola para a nossa convidada, é sobre os nossos patrocinadores. Então, o que acontece? Um dos nossos patrocinadores aqui que está com a gente desde o início é a AIG Imóveis. Se você está procurando, né, e quer comprar o seu imóvel, ou até mesmo vender uma casa que você tenha e queira se desfazer, não perde tempo andando por aí. Procura a AIG Imóveis, AIG Imobiliária, né? Há mais de 10 anos no mercado imobiliário no município de Guaba Grande, tradição, e a AIG Imóveis você vai encontrar uma carteira de imóveis variadas para você. Se você quer saber um pouco mais sobre a AIG Imóveis, você pega o seu celular e agora coloca lá no modo de câmera, aponta aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ser direcionado diretamente lá para as redes sociais da AIG Imobiliária. Lá nas redes sociais você vai ver várias fotos, vídeos, e em todas essas fotos e vídeos tem um código. Você também, se interessou por algum imóvel que está aparecendo lá nas redes sociais da AIG Imóveis, você anota o número desse código e quando você entrar em contato com eles ou ir diretamente lá na imobiliária, você pode chegar lá para um dos corretores da AIG e falar só: eu gostei muito desse imóvel aqui, código número tal, porque aí ele já vai te direcionar e te mostrar direto esse imóvel sem você perder tempo. Pode ser que até você chegar lá, esse imóvel já tenha sido vendido, porque na AIG Imóveis é assim, eles vendem rápido. Se você quer comprar, não perde tempo. Procura a AIG Imóveis, como eu falei anteriormente, aponta o celular e você vai ser direcionado diretamente lá para a rede social da AIG Imóveis, AIG Imobiliária. Nessa daí, você pode confiar. Agora, se você tem a vontade, o desejo, né, o grande sonho de realizar o seu imóvel, mas a condição financeira está um pouco apertada, você até tem um certo capital, mas não tem todo o capital, ou se você tem um terreno e você quer construir a sua casa, você também pode procurar um outro dos nossos parceiros aqui, dos nossos patrocinadores, que é a BMF Financiamento Imobiliário. Na BMF Financiamento Imobiliário você consegue financiamento para comprar uma casa que pode ser nova, pode ser usada, ou até financiamento para você construir a sua casa no seu terreno, se você tiver um terreno. Então, não tem mais desculpa de que você não tenha condição financeira ou a total condição financeira para você adquirir o imóvel do seu sonho, realizar o seu desejo. É só você procurar a BMF Financiamentos Imobiliários. Da mesma forma que eu falei anteriormente da AIG Imóveis, você vai pegar o seu telefone, vai colocar aí no modo de câmera, vai apontar aqui para o QR Code e você vai ser direcionado diretamente para as redes sociais da BMF Financiamentos Imobiliários. Não perde tempo, a hora chegou de você realizar seu sonho, fazer com que esse seu desejo seja concretizado e realizar o sonho da casa própria, cara. Não perde tempo, vai lá, BMF Financiamentos Imobiliários. Falando isso, né, chega a grande hora, o momento que é mais esperado entre todos vocês aí que são seguidores aqui do Conexão Podcast.
Hoje eu tô com uma pessoa carioca da Gema, gente. Essa daqui é carioca da Gema, veio da nossa capital do Rio de Janeiro para estar aqui fazendo essa participação. Para mim é uma grande satisfação. Ela que é mãe de um meninão de 4 anos, professora de inglês, life coach, ela que tem uma comunidade que é babilônica e ela em determinado momento, se você participar de algum tipo de treinamento, workshop, consultoria com ela, ela vai desativar em você, sabe que área? Sabe que área? A área fodástica, exatamente. Hoje quem está aqui com a gente no Conexão Podcast é Bárbara Doubet, mas ela gosta de ser chamada de Babi, então eu vou chamar de Babi. Babi, Isso. Satisfação. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Eu que te agradeço por você ter despencado lá da nossa capital do Rio de Janeiro, diretamente ali do Flamengo, ali, né? E ter caído aqui na região dos Lagos. Você que não conhecia ainda São Pedro da Aldeia, mas está aqui hoje no nosso estúdio. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. A gente, antes de vir aqui pro estúdio, a gente conseguiu almoçar, conseguimos trocar várias ideias. Na verdade, a Bárbara já estava entrando na minha mente ali, já estava fazendo uma consultoria, né? E aí eu falei, calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazendo uma conversão. Eu falei, vamos lá pro estúdio que a gente coloca tudo isso aqui para quem está ouvindo a gente aqui no Conexão Podcast. Bárbara, Perfeito. Fica à vontade aí para você se apresentar aí. Bom, no início você até falou, Bárbara, mãe de um garotão de 4 anos, professora de inglês, life coach. E, na verdade, hoje eu tenho, sim, uma empresa de inglês, mas eu já não dou aula tem um tempo, justamente porque desbloqueei a minha zona podástica. E eu já tô como life coach. Mas, basicamente, assim, a minha trajetória, a minha jornada para me tornar coach começou com aquilo que a gente estava, inclusive, conversando no restaurante, né? Algo que já estava dentro de mim há muito tempo. Então, quando eu era professora de inglês, que foi assim que eu iniciei a minha jornada empreendedora, eu comecei a dar aula com 19 anos, então, assim, eu nunca fui para faculdade, eu nunca quis ir para faculdade, porque nunca foi algo que eu me identificava, sabe? Então, na época da escola, meu coordenador falava que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não queria estudar, eu nunca fiz o Enem, sim, porque eu sempre tive muita certeza do que eu queria fazer, e não era ir pra faculdade. E aí eu comecei logo assim, com 19 anos, a dar aula de inglês. Comecei ali autônoma, fazendo as minhas aulas presenciais, e aí veio a pandemia e migrei para online. Quando eu migrei para online, eu criei meu curso de inglês, e foi aí que, de fato, eu consegui a minha independência financeira, e aí a gente começou naquele lance do mercado digital, achei que eu ia fazer 100 mil reais no meu primeiro lançamento, fiz nem 10, mas comecei a minha jornada dando aulas de inglês, e aí as coisas foram acontecendo. Isso com quantos anos? 19? Não, comecei a dar aula com 19, a pandemia foi 2020, né? Quantos anos eu tinha na pandemia? 21? 21? 21. Caramba, então faz pouco tempo. 21. E aí parei de dar aula presencial, comecei a dar aula online, aí comecei a parar de dar aula, focando mais no curso, nos lançamentos. E aí o mais interessante é que, assim, você já deve estar familiarizado também com esse processo de lançamento digital, onde a gente faz 3 dias de live, principalmente na época da pandemia, né, que a gente fazia os lançamentos digitais. E aí era muito interessante, porque na primeira live de todos os lançamentos, eu não dava nenhum conteúdo de inglês. Era só, por que você não aprende inglês, Felipe? E aí eu começava a falar da forma que a mente da pessoa funcionava, das crenças que ela tinha, né? Então, aprender inglês é muito difícil, aprender inglês pra mim não dá porque eu já sou muito velho, eu tinha que ter começado antes. Então, eu trabalhava em todas as crenças, de fato, que afastavam a pessoa de conseguir alcançar a fluência dela no inglês. E aí as coisas foram acontecendo, comecei realmente a fazer vários lançamentos digitais. E aí meu sócio falava assim, né, o Léo, o nome dele, falava, volta e meia, pô, tu sabe que tu vai ser coach, né? E aí eu comecei a acompanhar a galera, acompanhava o Wendel Carvalho, comecei a seguir a galera do digital, e eu sempre me identifiquei muito com esse conteúdo mais motivacional, né? Então, assim, se tu pegar os meus stories de 2017, eu postava lá um motivacional todo dia eu acordava e postava uma frase assim, pô, acorda, vambora, faz teu dia. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa energia motivacional. E aí, no meio da pandemia, eu ouvi um podcast. Era um podcast do Alan Nicholas falando sobre as nossas zonas, né? Sobre o nosso trabalho. E ele falava que existiam 4 zonas. Acredito que a gente vai falar um pouco aqui no desenrolar da conversa, não vou misturar. Mas, e aí a gente tinha a tão bendita, né? A zona fodástica, a maior zona, que é como eu chamo, esse não é o nome da zona de fato. E aí eu comecei a pensar, pô, eu não tô atuando nessa zona, eu não sinto que eu esteja atuando nessa zona. E aí o que aconteceu? O exercício do podcast, ainda sendo 100% professora de inglês, nunca tinha sido coach, nunca tinha atendido ninguém, nem nada, mas eu ouvi esse podcast, acho que umas 2 semanas depois de eu ter assistido o documentário do Tony Robbins. Aí eu já comecei, gente,
é isso aqui que eu gosto de fazer, isso aqui eu gosto muito, eu me identifiquei demais. Comprei todos os livros dele, enfim. E aí, o que eu fiz? Peguei meu avô, sentei ele na cama. Porque esse era o exercício do podcast. Pega as pessoas que você é mais próximo e pergunta: fulano, o que eu faço de melhor, né? Quero que você fale aí. Aí peguei meu avô, falei: vô, o que o senhor acha que eu faço de melhor? Aí ele: falar pras pessoas. Aí eu vou, como é que é falar pras pessoas? Eu nunca falei pras pessoas. Aí já começou dentro de mim. Eu falei, como é que falar pras pessoas? Não sei o que. Ele falou, não, porque eu já fui atriz também, né? Por muito tempo fui atriz. Ele falou assim, não, porque você fala muito bem, você se comunica muito bem. Aí começou a vir várias coisas. Não, você motiva as pessoas, inspira as pessoas. Aí, né, falou ali o que eu queria ouvir. Eu falei, é isso, vou virar coach. Na minha cabeça inconsciente ali. Aí veio a segunda pessoa, meu marido. Crenças com coach, tá? Crenças, assim, enraizadas. Aí fui, chamei ele. Falei, amor, o que você acha que eu faço de melhor? Aí ele, já sei o que você quer que eu fale. Que não sei o que, quer que eu fale que é coach. Faz o teu negócio de inglês primeiro, dá certo. Depois você... Eu falei, cara, eu tô te perguntando aqui, o que você acha que eu faço de melhor? Aí ele, não, você sabe o que é. Por quê? Eu sempre gostei de falar sobre o assunto, sabe? Então, quando eu fazia stories, postava algum insight de algum livro, eu desenvolvia, sabe? Não era simplesmente falar, eu gostava de falar sobre isso. E aí, depois desse acontecimento, falei, bom, vou fazer igual o Tony Robbins. Aí mandei mensagem pra minha melhor amiga, que tava com problema na faculdade. Aí eu falei, Fernanda, eu vou resolver tua vida agora. Aí falei, não, vou ser tua coach. Tipo assim, de maluca. Aí mandava áudio pra ela, falando o que ela tinha que fazer. Mas assim, ainda sendo professora de inglês. Isso tudo eu tava grávida, no meio dos meus lançamentos, enfim. Aí o que aconteceu? O tempo foi passando e morreu, assim, né? Não, tem que continuar sendo professora de inglês, já é minha renda e tudo mais. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui convidada para palestrar pela primeira vez, na minha antiga escola, inclusive, que foi um marco, assim, para mim muito especial, porque eu fui a primeira empreendedora a palestrar na feira de profissões. Então, assim, eles nunca tinham chamado uma pessoa que não tinha seguido aquele caminho mais convencional, sabe? Vamos estudar, faculdade, trabalho. Não, foi a primeira vez ali que eles se conectaram com isso. E aí, o que foi engraçado? Eu precisava planejar o meu slide. E o intuito era falar como que era empreender na profissão de línguas, né? Empreender sendo professora de inglês. Aí eu falei, não, claro, vou fazer isso aí, vou planejar aqui o conteúdo. Aí quando eu planejei o conteúdo, pedi pro meu marido fazer os slides, porque não é a minha zona fazer slide. Sim. A minha zona é só falar mesmo. E aí pedi pra ele planejar. E quando ele foi fazer o slide, ele falou assim, cara, aqui não tem nada de professor. Você só tá botando um negócio de mentalidade. Aí eu expliquei o que era a zona. Falei, olha, você tem que encontrar o que você gosta de fazer. E eu botava várias frases motivacionais, assim, no meio do slide. E aí falava sobre os tipos de inteligência, que você não tem só aquela inteligência, nossa, a pessoa é muito boa em matemática. Não, a pessoa pode ser muito criativa, a pessoa pode ser muito comunicativa, a pessoa pode ser muito... tem os tipos de inteligência, né? Você tá conectado com isso também. E eu falei assim, não, vai assim mesmo. Então ele virou a madrugada fazendo slide. Aí eu cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, cara... Foi esse dia, foi esse momento de virada, que quando eu subi pra palestrar, eu nunca tinha palestrado antes, e, cara, foi assim, absurdo, sabe? Foi um sucesso total, tanto que todo ano eu sou chamada pra palestrar lá de novo. E aí, depois desse dia, eu falei assim, cara, eu não tenho como passar mais um minuto não fazendo isso aqui, que é o que eu mais gosto de fazer. E aí, daí pra frente, estou aqui hoje, e aí fiz a minha transição, assim, da forma mais... brusca possível, larguei tudo, falei assim, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Em menos de 2 meses como coach, eu tinha feito um evento presencial, já tinha lançado a minha consultoria, a minha comunidade, e as coisas nunca deram tão certo, mas porque tava na minha zona fodástica. Então, basicamente, aí... Gente, olha só, metralhadora, né, cara? Tu já percebeu aqui, ó, deixa eu ver quantos minutos de podcast. 13 minutos de podcast, é uma metralhadora, cara. E olha só, pra você que tá ouvindo aí, tá assistindo o nosso podcast, ela de cara... Se você já tem aí crenças limitantes que... Todo mundo tem, né? Que você não faz porque você não tem formação, que você não faz porque você não tem as condições financeiras necessárias para você fazer, a Bárbara já acabou de destravar todas essas crenças aí agora, cara. Ó, sem formação, sem ter, às vezes, todas as condições necessárias para fazer, ela pegou e fez e hoje tá aí arrebentando. Tem a comunidade dela, né? Que é a comunidade Babilônia, que a gente vai falar isso ainda. Mas só esses 13 minutinhos aí agora já valeu o podcast todo para poder destravar você de várias situações que você pode estar aí do lado aí pensando o seguinte, eu não consigo fazer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, para poder criar alguma coisa, sair da sua zona de conforto, que é a zona de estagnação, e para você chegar na sua zona fodástica. Agora, falando assim como ela tá falando igual uma metralhadora, ela não vai conseguir falar sem beber água, não é isso?
E ela antes aquele... E ela me perguntou assim, Felipe, cadê a minha água? Eu falei assim, olha só, todo mundo que vem aqui no Conexão Podcast ganha um presente. E não seria diferente que a Babi não iria ganhar o presente dela. E eu vou dar aqui online para ela. Ela já recebe aí agora, tá esperando o presente. Já para poder ver o presente dela. E agora, no Rio vou usar muito, né? Pô? Você tá vendo? No Rio, ela é carioca da gema. A gente que tá aqui na região dos lagos já sabe o que é lidar com o sol do cotidiano. Agora no Rio também não é diferente, né? Agora ela vai conseguir beber a água dela, assim. Maravilha. Muito obrigada, viu? Gratidão. Mais uma vez eu te agradeço e é todo mundo que vem aqui ganha esses mimos aqui do Conexão Podcast. No início era só a caneca, né? Aí depois a gente colocou aqui também o bonezinho também para poder... melhorar mais ainda, porque a gente tem que valorizar as pessoas que estão trazendo conhecimento aqui pra gente, né? Traz conhecimento para mim, eu consigo fazer essa troca e traz também conhecimento para todo mundo que está ouvindo, assistindo aqui o Conexão Podcast. Bárbara, muito legal isso que você falou já de início, assim, já contou um pouco da sua história, de como você chegou até esse momento de ser uma coach, mas o que é o life coach em si, assim? Para quem não... A gente ouve muitas pessoas falarem hoje do coach, às vezes de uma forma até pejorativa. Eu sei porque eu também fiz um curso de life coach. Quando eu assim o fiz e as pessoas souberam, tem muitos amigos, muitos colegas, pessoas conhecidas que, vi que agora você é coach, né? Agora você é coach. Mas assim, eu sempre percebi que nem todos, tá? Não dá pra generalizar. Que alguns olham aquilo como uma forma, pô, legal, o cara fez um curso de coach, às vezes quer até aprender um pouco mais sobre o que é, mas muitas pessoas falam de uma forma um pouco pejorativa. O mercado tá meio, não sei se saturado, não sei se algumas pessoas que se apropriaram do nome coach e fizeram de uma forma equivocada, errada, transtornada, e que acabou fazendo com que a gente perdesse um pouco isso. Mas fala para quem está ouvindo a gente aqui um pouco, o que é ser um life coach? Então, no início era muito difícil, complicado de explicar o que era, porque era basicamente, mas qual o problema meu você vai resolver? Eu falava, todos. Era isso, na minha cabeça é isso. Porque existem várias ramificações no coach, né? Aquilo que a gente estava conversando. Tem o coach financeiro, tem o coach de relacionamento, tem o mental coach, que é mais, enfim, focado ali na performance do atleta, e tem o life coach. O life coach, basicamente, já pelo nome em inglês, ele já dita muita coisa. Ele é o coach de vida. Então, a metodologia que eu desenvolvi, que é a metodologia dos 6 PPs e que eu aplico através do desenvolvimento da sua autoconfiança, você vai desbloquear todas as áreas da sua vida. Porque justamente o life coach, ele trabalha na sua vida de uma forma ampla. Não é, por exemplo, eu sou coach de carreira, então eu vou ajudar você a transicionar. Sim, eu também faço isso. Tanto que a gente já falou um pouquinho sobre a questão das zonas de atuação, tem a zona fodástica. Então, quando a pessoa chega sem propósito, a gente faz todo um trabalho, faz toda uma análise para que eu descubra qual é a zona dessa pessoa, desbloqueie a zona dessa pessoa para que ela viva ali no potencial máximo dela. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ela tem muitos problemas emocionais. Então, a gente precisa trabalhar nas crenças que fizeram com que ela não conseguisse se comunicar com confiança, por exemplo. Ou nas crenças que fizeram com que ela não conseguisse desenvolver um relacionamento bem-sucedido. Então, o life coach, basicamente, ele trabalha em todas as áreas da sua vida. De uma forma muito emocional nesse sentido. E na metodologia que eu desenvolvi também, bem espiritual, sabe? Então, a gente pega ali eu digo, as pessoas que fazem a consultoria, e eu digo muito também que a minha consultoria, a Nova Babilônia, é um treinamento tridimensional. Então, a gente pega ali o seu espírito, a sua mente e o seu corpo. Então, a gente trabalha todas essas vertentes, todas essas frentes, através do meu trabalho como life coach, que é o coach de vida, né? Que você transforma ali a vida da pessoa através da metodologia que você está aplicando, que aí você desenvolve, pega ferramentas de outras pessoas, enfim, mas basicamente isso. Então, é bom para o pessoal entender isso, que ser coach, life coach, tem o executive coach, tem vários, foi o que a Bárbara falou, né? Assim, existem várias metodologias e metodologias diversificadas, aplicadas a determinados públicos, né? Determinados tipos de públicos que você quer. O life coach é justamente o que ela falou. Na tradução literária, é o coach de vida. É o coach que é aplicado dentro de uma vivência do cotidiano das pessoas. Então, assim, tem muitas pessoas que confundem, né? Porque se uma pessoa começa a aparecer nas redes sociais falando frases motivacionais, as pessoas querem intitular essa pessoa como coach. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes é só uma pessoa falando uma frase motivacional, né? Que está tentando te motivar. Às vezes a pessoa chega ali e confunde o coach com a religião.
Então há uma grande confusão, e eu acho que é por isso que é importante, por isso que eu te fiz essa pergunta, para poder esclarecer as pessoas que ser um coach, ser um life coach, né, que o coaching em si também, que é o seu treinador, é o treinador de mente, né? Isso. É aquela pessoa que está treinando a mente, que está extraindo, potencializando a mente daquela pessoa, que na maioria das vezes é uma pessoa que está insatisfeita com os resultados que ela está encontrando naquele momento. Então, o coach nada mais é do que uma pessoa que vai te ajudar a você sair do seu estado atual para um estado desejado. É óbvio e é claro que dentro desse percurso você vai ter metodologias. E alguns, assim como a Bárbara, cria a sua própria metodologia, pegando ensinamentos, técnicas e teorias de outros coaches. Tem metodologias e técnicas que às vezes provêm da psicologia, da psicanálise, né, de várias outras situações, e às vezes a pessoa cria a sua própria metodologia pelo que ela passou na vida, né? Então eu percebi que você tem muito isso, muito inato, isso vem muito de você, né? Assim, é uma coisa natural da Bárbara. Mas dentro desse percurso, Bárbara, quais foram os maiores desafios que você encontrou para você chegar a ser quem você é hoje e quais os desafios que você ainda encontra dentro desse percurso? Tá, vamos lá. Você estava até comentando sobre essa questão das pessoas falarem do coaching de uma forma muito pejorativa, né? Que alguns amigos falaram, o Felipe virou coach. Sim. Eu lembro que quando eu transicionei de carreira, foi, assim, um choque para as pessoas. Primeiro foi do mais absoluto nada. Teve um dia que eu fiz uma sequência de stories. Falei, olha, tô abrindo aqui um acompanhamento, uma consultoria para ajudar você a melhorar a sua vida. Foi basicamente isso. Fiz um post no feed, mas eu já tinha, enfim, uma escola de inglês muito consolidada. Então tem, inclusive, uma amigaça minha que esse ano foi num evento meu presencial pela primeira vez, assim, depois de muito tempo, com muitas crenças com coach, enfim, que ela falou assim, cara, realmente, eu não sabia que eu precisava, não sabia que eu ia gostar tanto até eu ir. E essa foi uma das minhas amigas que já tinha comentado isso comigo uma vez, que ela tava conversando com uma outra amiga minha, falando assim, cara, você viu que a Bárbara virou coach? Ela ficou maluca, como assim? Nada a ver, ela se perdendo. Então as pessoas comentavam muito isso. E aí, só que tem um ponto muito importante nisso tudo, que quando você desbloqueia a sua zona fodástica, quando você encontra o seu verdadeiro propósito alinhado com o seu nível de autoconfiança, isso não faz tanta diferença assim pra você. Então essa poderia claramente ter sido uma dificuldade que eu passei, porque como a gente tava conversando lá no restaurante, quando eu botei na minha bio que eu era life coach, veio todo mundo, não. Por que você não muda, né? Estrategicamente falando, não é muito legal você colocar coach, bota mentora, bota professora, consultora, qualquer coisa menos coach. E eu falei assim, cara, mas eu sempre achei isso ridículo. Tem muita gente que bota mentor de desenvolvimento pessoal. Meu amigo, você é coach, entendeu? Então assim, enquanto você não sustentar o que você é, a profissão que você tem, então ninguém vai sustentar. Então essa foi assim, uma possível dificuldade que poderia ter vindo a acontecer e não veio. Então, o que eu tô contextualizando isso? Porque talvez a minha maior... Não é nem dificuldade, talvez o desafio inicial foi eu preciso converter essas pessoas. Então, se eu pudesse dizer que eu tenho uma missão de vida, essa missão de vida é transformar a forma que o coaching é visto no Brasil. Então, tem até escrito na minha bio, né? A única coach que você gosta. Isso. Então, é muito interessante. Tem a ver com isso. Sim, porque é até estrategicamente falando uma coisa, não, beleza, eu posso não gostar de nenhum coach, mas eu vou gostar da Babi. Só que o intuito não é que a pessoa goste só de mim. É que ela quebre essa crença inicial, comece a me acompanhar, veja que é um trabalho muito bom e ela abra a mente dela pra isso. Então, assim, tem diversas histórias, não só de amigos meus, como de pessoas, né, que chegaram ao meu perfil e falaram, cara, realmente, você é a única coach que eu gosto. Por quê? Então, a gente quebra essa crença inicial, esse desafio inicial das pessoas não se identificarem com a profissão ou então falarem de uma forma muito pejorativa para que elas virem babilônicas, para que elas comecem a entender a importância do desenvolvimento pessoal. Então eu diria que talvez o desafio inicial fosse mudar a forma que as pessoas viam a profissão de coaching no Brasil. Porque aqui no Brasil não é tão comum quanto nos Estados Unidos. Eu sempre trago isso. Cara, nos Estados Unidos é muito comum você ter um coach. É valorizado. Muito comum e muito valorizado. Tanto que eu tive um cliente, assim, no meu... Não tinha nem 3 meses de coach. Comecei a fazer consultoria com uma aluna minha, que era minha aluna de inglês, e aí eu virei coach. Aí vários alunos meus de inglês começaram a fazer consultoria também.
E aí ela falou do marido dela. Falou assim, não, meu marido tá precisando e tudo mais, só que o marido dela é estrangeiro. Cara, quando ele entrava na chamada comigo, ele falava pra todo mundo, that's my coach. Tipo assim, ele ficava muito feliz. Ele mandava e-mail, ele falava das sessões. Então era muito diferente, sabe? Sim. A forma que eu era vista e a forma que eu era tratada. Ele conhecia todos os coaches, falava do Tony Robbins. Então era algo muito valorizado mesmo, sabe? Então isso é uma cultura muito do brasileiro. Aí a gente consegue entender por que a gente tá da forma que a gente tá, né? Então quando você fala isso, tem a ver um pouco com a ambiência que você se encontra também? O local que você se encontra, alguma coisa assim? Porque pelo que eu entendi, a dificuldade que você teve, na verdade, o desafio que você teve foi transformar a mentalidade que as pessoas tinham com relação a como ela via o coach. Mas em momento algum isso entrava na sua mente, assim, não entrava as pessoas, os colegas, as pessoas da família, isso não entrava na sua cabeça assim. Não, mas justamente por conta da autoconfiança. Entendi. Porque eu sabia o que eu queria, eu sustentava isso, sabe? Então pra mim era uma parada muito certa. Em momento algum dava aquela dúvidazinha, puxa, acho que eles estão certos, acho que eu vou ter que tirar esse nome. Não dava essa dúvida. Porque eu ia pro caminho contrário. Eu falei, agora que você falou pra eu tirar, eu vou deixar essa merda aqui. E eu vou mostrar pra você que foi melhor eu ter botado esse nome. Então, assim, cara, eu nunca tirei. Nunca. Desde a primeira vez que eu mudei o meu nome, tá lá, Life Coach. Entendi. Aí o Douglas, no início, né, meu marido falou, mas ninguém sabe nem o que é isso. Eu falei, meu irmão, vai ter que aprender. Porque eu sou isso aqui. Se a pessoa não sabe o que é, ela vai precisar aprender o que é isso aqui. Então, assim, foi um processo muito de sustentação, sabe? Eu sou isso aqui, então é isso aqui que eu vou fazer. Mas eu diria que, assim, isso não foi um desafio pessoal. Eu não ficava, né, nessas dúvidas, nesses questionamentos. Era mais uma questão de propósito desafiador. Se eu tivesse que dizer talvez sobre essa questão de desafio, eu traria conseguir mostrar para as pessoas o que eu faço. Porque o life coach, querendo ou não, é muito amplo, entende? Quando você fala que você é coach de carreira, a pessoa já entendeu. Sim. Você vai ajudar ela a transicionar. Quando você fala que você é coach financeiro, a pessoa já entendeu que você vai ajudar ela a lidar com as finanças dela. Quando a pessoa vê life coach, primeiro que life já não é parecido com financial, Sim. entendeu? Já não é parecido com career, porque a gente tá no parecido mesmo que seja em inglês. Sim. Life coach, enfim, né? Coach de vida. A gente então, fala, de vida? De vida, mas e aí? Coisa. Fica muito amplo. Então, esse, na verdade, foi um desafio que a gente teve, tanto estrategicamente falando, né, de marketing, enfim, quanto de mostrar para as pessoas o que era, porque era algo muito único e muito diferente, entende? Então, talvez esse tenha sido o nosso maior desafio de conseguir ligar todos os pontos e mostrar para as pessoas o que um life coach faz, justamente a pergunta inicial que você trouxe, porque é sim muito amplo. Então as pessoas falavam, tá, mas qual problema você vai resolver da minha vida? A minha vontade era falar, meu amigo, vou resolver todos, entendeu? Todos que você acha que tem. Exatamente. Né? Então essa foi de fato, assim, esse foi o maior desafio no início. Explicar para as pessoas como funcionava o meu trabalho de life coach, né? Porque ele é muito amplo. Então, foi ser assertivo na comunicação, na transmissão da explicação do que faz a minha profissão. Eu diria que foi isso. Entendi. E essa confiança que você tem, você sempre foi uma pessoa confiante assim, ou você desenvolveu essa confiança, essa autoconfiança? Então, ela é algo que já vem vindo, ela já veio de um tempo. Porque é o que eu gosto muito de falar, a autoconfiança é um hábito. Então você consegue construir autoconfiança independentemente de você ser uma pessoa insegura hoje ou não. Mas a gente precisa entender que existem pessoas que nascem em ambientes, situações, passam por coisas que fazem com que ela consiga ser uma pessoa mais confiante com mais facilidade. Não significa que ela vai ser mais autoconfiante que você, mas o processo dela de desenvolver a autoconfiança foi mais fluido. Então, um exemplo claro aqui de duas pessoas, né? Eu, que você trouxe, e vou dar o exemplo de um outro também. Eu sempre fui introduzida ao mundo do esporte. Então, quando você é introduzido ao mundo do esporte, você já tem que se conectar ali com competição, com liderança, com saber ouvir, com lidar com a pressão. Eu jogava futebol, então desde os 7 anos eu jogava futebol. Meu pai também jogava, meu avô jogava, meu Dindo jogava, então todo mundo jogava. Já era algo muito comum, e eu competia várias vezes. Aí eu entrei na escola, comecei a competir na escola. Então, a minha autoconfiança, ela sempre esteve muito atrelada ao fato de eu sempre ter muita conexão com o esporte. Mas não apenas isso, a minha família sempre me apoiou, né? De certa forma, assim, nunca passei por nenhum trauma de infância, que é inclusive uma das raízes do medo, né? Que causa a falta de autoconfiança. Então, isso nunca foi uma questão pra mim. Então, a questão das palavras de afirmação. Minha família sempre estava lá, sempre me apoiava, sempre me direcionava. Tem uma frase que meu avô sempre falava pra mim, quando eu entrava no campeonato. Ser, independentemente do lugar que você ganha, primeiro, segundo, terceiro, não tem problema. Você vai jogar pra ganhar.
E é muito diferente do que a maioria das pessoas fala. Felipe, vai se divertir, cara. Fica tranquilo, compete, vai sem pressão. Cara, não, eu tô entrando pra ganhar. Então eu sempre falava, dá o seu melhor, joga pra ganhar, sabe? Então a gente acha que não tem conexão, mas tem, sabe? É muito diferente você ouvir isso desde pequena. Joga pra ganhar, faz pra valer. Por isso que a minha transição foi mais brusca. Se eu for fazer, eu vou fazer direito. Então isso tudo tem muita conexão, sabe? Do que se fosse, faz pra se divertir. Se não tiver o resultado que você quer, tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem, entendeu? Eu preciso melhorar. Então é muito sobre eu sempre ter sido introduzida a esse ambiente mais hostil, de certa forma, que é o ambiente da competição. Então isso foi moldando a minha personalidade. Eu fui atriz também, então eu comecei a atuar cedo. Você precisa estar no palco, você precisa se expor. Então a exposição ajudou a que eu moldasse a minha autoconfiança, entende? Sim. Só que isso não significa que pessoas que talvez não foram, não tiveram essa infância incrível, introduzida aos esportes e tudo mais, não consigam desenvolver autoconfiança. E um exemplo muito claro disso é o David Goggins, que foi exposto a abusos, físicos, psicológicos, emocionais, sofreu bullying, sofreu racismo, desenvolveu diversas doenças cognitivas que impediam ele, até mesmo de passar de ano com facilidade. E hoje ele é conhecido como The Toughest Man on Earth, o cara mais durão da Terra, que é como a galera chama ele. Então o nível de autoconfiança dele é muito alto. Quando a gente lê o livro dele, a gente vê as coisas que ele fez, correu com o pé quebrado, e ele tá no livro do Record, sabe? Desenvolveu, né? Essa é a questão. Ele desenvolveu. desenvolveu. E assim, ele teve que passar por cima de muitas crenças, muitos bloqueios, e é por isso que a gente traz a importância de você se olhar, que é o que ele traz, não com um olhar vitimista. Poxa, mas o Felipe não cresceu nessa infância muito legal, Ele é muito mais difícil pra ele desenvolver autoconfiança. Pode ser mais desafiador, mas você consegue. Não ficar achando uma resposta, né? É. Às vezes a gente fica dando uma resposta pra gente mesmo assim, mas também, cara, olha a vida dela, a sua não foi assim, né? Por isso que você tá assim, mas e o que eu faço pra mudar? Exatamente isso. Então eu sempre trago essa questão, porque as pessoas falam, porque o coach acha que é fácil pra todo mundo. Nenhum coach nunca falou que é fácil pra todo mundo, só falou que você consegue fazer se você quiser. E inclusive é muito interessante esse assunto, porque o David Goggins, ele se tornou o que ele se tornou, Então quando ele era um pobre coitado, ele dizia que todo mundo tava, ai caramba, o David Goggins, não sei o que. Ele se tornou foda pra caralho, aí todo mundo, porque é o David Goggins. Então as pessoas têm muito isso, Quando a pessoa alcança o sucesso, aí você parece que esquece de todo o passado também, né? Muito doido. E esquece o passado, ele agora é o tal, mas e antes? Antes nem sempre foi assim, né? Exatamente. Ninguém, é o que o pessoal sempre fala, As pessoas esquecem o processo que a pessoa passou e só vejo o final, Só vê o final. Se o cara tá bem, se tá rico, milionário, com um carro, com uma mansão, olha que o cara... Mas também o cara tem toda uma situação financeira. Tem, mas você sabe como que foi o processo, Agora então, Bárbara, a gente consegue entender que essa autoconfiança é extremamente possível de a gente desenvolver ela, Sim. Porque na maioria das vezes, eu falo na maioria das vezes porque é uma impressão que eu tenho, Não tenho isso tabulado, mas na maioria das vezes a gente percebe que a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade em se expor, em ser avaliada. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm grande dificuldade em falar em público, Porque o falar em público, você está se expondo, você está correndo o risco de você errar, E às vezes a pessoa se trava e às vezes tem pessoas que conhecem muito sobre determinado assunto, mas não conseguem expor aquele assunto porque ela tem vergonha, Então essa autoconfiança é possível você desenvolver isso. E isso que é importante passar para as pessoas, que o coach, o life coach, é uma das atribuições, das funções do coaching, é justamente fazer com que você consiga desenvolver essas suas habilidades. É isso que acontece, então, na comunidade babilônica? Então, como eu estava explicando sobre a questão da consultoria, Na comunidade A Nova Babilônia, na comunidade babilônica, ela é dividida por módulos, Por pilares, que a gente chama. Então, a metodologia dos 6 PPs, ela diz respeito a gente masterizar, dominar as 6 áreas principais da vida. Então, a área física, que diz respeito ao nosso corpo, ao nosso shape, aos nossos hábitos, enfim, alimentação, exercício físico. Aí o segundo pilar, que é o pilar emocional, que é bem abrangente, então diz respeito à nossa autoconfiança, à nossa capacidade de lidar com a pressão, à nossa capacidade de viver no presente, não estar sempre oscilando entre passado e futuro, a nossa inteligência emocional. Então o pilar emocional, ele é muito profundo, Diz respeito aos nossos valores, às nossas crenças, enfim.
A gente tem o terceiro pilar, que é o pilar profissional, que eu acredito que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, a questão das zonas, né? A gente sai de uma zona de merda, por exemplo, que é a nossa primeira zona de atuação profissional, e vai para nossa zona fodástica. Então, dentro da comunidade da Nova Babilônia, nas consultorias, no treinamento online, enfim, você aprende a desbloquear a sua zona fodástica. Às vezes você tá com a lente muito suja, você não consegue fazer isso sozinho, daí que entra o processo de consultoria, que eu faço isso para você. Daí a gente tem o quarto pilar, que é o pilar financeiro. E a gente acha muito que o dinheiro é sobre o que você está fazendo, você está se esforçando, você está trabalhando muito. Eu gosto muito de dizer que o dinheiro ele é mental. Quando você entende o jogo do dinheiro, o Master Money, né? O Tony Robbins tem um livro que fala sobre isso. Que o dinheiro, ele é muito mental. Então, as crenças que você tem sobre o dinheiro, a forma que você vê o dinheiro, que você sempre lidou, como a sua família lidou com o dinheiro, o local que você estudou, tudo isso influencia na forma que você vai ver o dinheiro na sua vida. Então, quando você não entende isso, você fala, nossa, mas eu também não consigo dar certo. Mas também, né, olha só, as pessoas têm mais facilidade que eu, tal. Então, a gente entende como que você, dentro da sua realidade, das suas possibilidades, consegue destravar o seu pilar financeiro, que é o nosso quarto pilar. Aí a gente tem o quinto, que é o pilar amoroso, que diz respeito às nossas relações, tanto amorosas quanto sociais. Então, família, amigos, enfim. E o sexto pilar, que é o pilar espiritual, que veio por último, mas é o mais importante. Só que ele é o mais abrangente, o mais profundo também. Então, tem assuntos mais complexos que não dá pra chegar de primeira e já derramar isso tudo na pessoa. Mas por que eu te falei sobre todos esses pilares? Porque existe uma coisa que liga todos eles, que conecta todos eles, que é o quê? A autoconfiança. Então, a autoconfiança, ela é a raiz de tudo. Então, através do desenvolvimento da sua autoconfiança, você consegue destravar todos os 6 pilares da sua vida. Porque se você é uma pessoa insegura, como é que você vai fazer uma transição de carreira? Se você é uma pessoa insegura, isso muitas vezes pode ter conexão com o seu corpo. Que você não é satisfeito com o seu corpo, com a sua autoestima, enfim. Com a sua imagem, né? É, com a sua autoimagem. Como você se vê, né? Até mesmo no pilar espiritual. Aquela pessoa que acredita em tudo, não consegue criar raízes. Então isso acaba criando uma desconfiança nela, não consegue consolidar a fé. E a fé é muito importante para você prosperar, enfim. Então a autoconfiança, ela tá em tudo. Só que dentro da comunidade ANB, dentro dos processos de consultoria, existe a metodologia para você desenvolver o que a gente chama de mente blindada, Sim. que é uma autoconfiança inabalável. E aí, como que é desenvolvida essa autoconfiança inabalável? A gente faz um processo de life coach, né, onde a gente aborda todas as áreas da vida da pessoa, mas o início de tudo, existe, né, o passo a passo, o início de tudo para desenvolver a autoconfiança da pessoa é identificar quais são as raízes do medo. As raízes do medo são as raízes que causam a falta de autoconfiança naquela pessoa. Então, a primeira raiz do medo é o quê? São os traumas de infância. Então, aquela pessoa que passou por certas coisas na infância, às vezes intencionais pelas pessoas que fizeram ou inconsciente, porque isso acontece muito, né? Eu gosto sempre de trazer o mesmo exemplo. Meu filho tá na fase de se vestir sozinho. Aí, às vezes, ele bota a Hulk em cima, Homem-Aranha embaixo e um chinelo do Flamengo. Aí, se eu chego pra ele e falo, não, tá horrível. Sabe? Aí ele tá criando a independência dele de colocar uma roupa sozinho, eu chego e falo que tá horrível. Todo dia eu falo que tá horrível. Isso desenvolve um certo trauma na criança, porque ela vai começando a sentir que, nada que eu faço tá bom. O pai e a mãe, às vezes, não tem nem a intenção de fazer isso. Isso que eu falei, de forma inconsciente, sim, de forma inconsciente, às vezes a gente acaba criando ali um trauma na pessoa, enfim, às vezes até mesmo brincadeira. Pô, mas tá muito feio, entende? A pessoa não entende, a criança não entende, até porque o cérebro dela tá zero desenvolvido. E você falando isso toda vez, né? Imagina só, você vai reforçando. Reforça. As crianças são reforçadas, né? Mediante Perfeito. o que você vai passando. Exatamente, perfeito. E aí, às vezes, de forma intencional também. Poxa, às vezes um abuso emocional, um abuso psicológico, uma relação ruim, a falta do pai, da mãe, enfim, tudo isso influencia. A criança cria traumas e isso influencia no desenvolvimento da autoconfiança dela. Porque isso tem a ver, eu acho que isso tem a ver, Bárbara, não sei se você concorda com isso, eu acho que isso tem a ver com a espontaneidade da criança. Também, sim. Quando ela tá fazendo aquele jeito, ela tá sendo espontânea, ela tá sendo quem ela verdadeiramente é. Sim. E quando ela ouve dos pais, que a princípio é o primeiro ambiente familiar que ela tem ali, a referência, o maior nível de autoridade daquela criança são os pais, né? É o pai e a mãe. Então ele vem com uma grande espontaneidade, que essa espontaneidade é ele, é quem ele é fluido, é dentro dele. Aí ele coloca, né, a parte de cima do Homem-Aranha, a parte de baixo do Batman e tudo mais, e vê o pai ou a mãe, que é a figura de autoridade, aquela figura que tá do lado dele e fala assim, meu filho, isso tá horrível. Troca! Aí ele se sente, a primeira emoção que ele pode sentir é o sentimento de rejeição. Aí ele já começa a sentir, às vezes nem não acontece no primeiro. Porque a criança ela é tão resiliente com relação a isso, né? Uhum. Eu acho que é tão... a gente não nasce... Eu acho que a gente não nasce
com falta de confiança. Perfeito, eu sempre falo isso. A gente não nasce com falta de autoconfiança, a gente desenvolve insegurança. Eu acho que a gente nasce Isso. confiante. Perfeito, sim, exatamente. E no decorrer da nossa vida, através dessas situações, Isso. nós vamos perdendo a nossa autoconfiança. Perfeito. É um pai ou uma mãe que chegou e falou que estava feio, estava ridículo, que não gostou, que isso é horrível. E aí aquela criança ela vai perdendo essa autoconfiança dela e ela vai trocando a questão da fluidez, da autenticidade, pela questão de buscar sempre a aprovação no outro, né? Porque aí ela se apresenta já na expectativa de tô bom ou tô ruim? Porque sempre foi assim, aí tá ruim. Aí às vezes ela também desenvolve o medo, foi o que você falou. Perfeito. Depois com o tempo ela fica com medo de se expor e ela não faz. Porque ela fala assim, eu não quero nem me expor a me colocar naquele julgamento, porque olha o trauma lá de trás. Sempre papai e mamãe falava que estava feio, que estava horrível, agora eu não quero mais me expor, não quero mais falar, não quero mais, fico recluso, e aí acabou com a autoconfiança. Acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito. Pelo que você estava passando. Sim, perfeito. E são as pequenas coisas, as pequenas palavras, a pequena forma de educar que a gente tem. Então, por exemplo, o Noah gosta muito de brincar de Lego. Só que o Lego é difícil, né, de certa forma. Pô, ele tem 4 anos, ele brinca desde que ele tem 2. Então, assim, até porque eu sou do time que não tem televisão, não tem nada. Edu demorou muito pra ele assistir televisão. Demorou muito, entendeu? Foi rígido. Mas aí ele brinca do Lego e tem vezes que fica estressadaço, assim, eu não quero mais. E fica bolado, não quer mais montar. Aí eu falo, Noah, bem coach, né? Dele eu falo, Noah, você tem que tentar de novo, cara, você vai conseguir. E ele falava, não, mas não quero, monta pra mim. Eu falei assim, não, Noah, faz de novo, a mamãe tá aqui, eu vou te ajudar, se você precisar. No início, ele não queria fazer. Aí ele foi começando a tentar. E agora é muito engraçado. Porque quando eu falo que vou fazer alguma coisa pra ele, sei lá, vou abrir um negócio e não, mamãe, eu consigo. E, cara, quando eu vejo, eu falo, tá vendo? É isso. Então, às vezes a gente também não quer insistir, não, eu vou montar logo esse Lego pra ele. É inconsciente, mas atrapalha, entendeu? No processo de confiança da pessoa. Ela desenvolve o quê? Sempre que ela crescer, ela vai achar que alguém vai fazer pra ela, mas a pessoa não vai fazer pra ela. Quem vai transicionar de carreira pra ela? Ninguém, ela que tem que fazer. Então, são pequenas atitudes que a gente acha que não tem diferença, mas tem diferença e molda a forma que a pessoa pensa. Aí, quando ele crescer, sei lá, se ele vir a passar por uma situação desconfortável, ou até mesmo de bullying, não sei, ele vai saber se posicionar da maneira certa porque ele desenvolveu autoconfiança quando ele era pequeno, entende? Então isso é um ponto muito importante, que eu nem cheguei a comentar. Sim. Mas a consolidação da autoconfiança na infância, ela ajuda muito na adolescência, porque eu lembro que tinha algumas pessoas que ficavam me zoando, né, porque eu morava na Zona Norte e estudava na Zona Sul. Então tinha professor que falava, não, porque a Bárbara mora longe, minha mãe ficava puta, já foi na escola reclamar, e aí não tava nem aí, entendeu? Assim, não tava nem aí pra pessoa. Porque você já tava blindado. Exato. Mas se fosse... Aí eu sempre fico pensando, e se fosse uma outra pessoa? Entende? Tinha professora que falava no meio da aula. Não, no meio da aula pra todo mundo. Não, porque a Bárbara vai demorar mais, porque a Bárbara mora na Zona Norte. Eu não tava nem aí, tava nem pensando na pessoa, entendeu? Mas são coisas que... exatamente o que você falou. Ninguém nasce inseguro. Através de situações e pessoas, você vai desenvolvendo essa insegurança, entende? Então, a primeira são os traumas de infância, que podem ser conscientes ou inconscientes. Aí tem a segunda raiz do medo, que é a insatisfação com o corpo. Que hoje muito se diz, muito se fala sobre aceitação, mas a gente não pode aceitar nada que não está nos agradando. Então não existe aceitação de algo que é ruim. Não existe normalização da obesidade, por exemplo, porque isso não te ajuda em nada. O nosso nível de autoestima e de autoconfiança, ele tem muitas ramificações, e uma delas é a forma que a gente se vê. É se olhar no espelho e estar satisfeito com o que você está vendo. Você não precisa ser a Graciane Barbosa, um corpo super, hiper, ultra, mega malhado, mas você também não pode ser uma pessoa que está em sobrepeso há muitos anos, entende? Até porque, pela questão de saúde, você também não tá bem, né? Exatamente. Então, a segunda raiz do medo, que gera a falta de autoconfiança, é você não estar satisfeito com o seu corpo. Então, a partir do momento que você desenvolve o seu pilar físico, sua alimentação, exercício físico, seus hábitos, isso aumenta a sua autoestima. Consequentemente, isso vai aumentar a sua autoconfiança. Eu já peguei vários clientes que tinham vergonha de falar em público com roupa, porque nenhuma roupa ficava boa. Mas, na verdade, não era a roupa, entende? Era o corpo dela. Então, quando você desenvolve o seu corpo, a roupa para de ser um problema. Então tá tudo conectado, entendeu? Essa é a profissão do life coach, ele consegue conectar todas as áreas da vida. Por isso que é um acompanhamento muito completo. Então, essa é a segunda raiz do medo, que gera a falta de autoconfiança. A terceira são os relacionamentos tóxicos. Então, não apenas relações amorosas, mas aqui principalmente, amigos, pra falar, amigos, também, sim. Relacionamento de forma geral. Relação, né? Relação entre pessoas. Mas vamos falar de um relacionamento amoroso agora. Eu já tive uma cliente que sempre trabalhou em loja, vendia roupas e tudo mais.
E aí ela decidiu que ela queria começar a empreender. E aí quando ela disse que queria começar a empreender pro namorado dela da época, ele começou a falar, mas será? Acho que você não vai conseguir dar certo não, é muito difícil, você é meio insegura. Então ele sempre colocava ela pra baixo. Era um relacionamento onde parecia que eles estavam sempre competindo. Inclusive foi por isso que ela iniciou o processo de consultoria, porque ela começou a empreender. Ela não conseguia prosperar, né, no empreendimento dela, óbvio, que quando a gente começou o processo, ela viu que ela tinha várias crianças financeiras, vários traumas de infância e a questão do relacionamento tóxico. Então assim, às vezes a gente acha também que a gente tem um problema, entra, meu filho, vê, tu tem vários, é por isso que você tá bloqueado. E aí, enfim, relacionamentos tóxicos, sabe? Você vai ouvindo aquilo da pessoa, que é exatamente o que você falou, que é uma referência pra você. Você entra no relacionamento, você não tá entrando com uma pessoa que você não admira. Não tem como. Entende? Mas aí a gente entra numa outra camada também. Quem foi a pessoa que entrou num relacionamento tóxico? Às vezes, uma pessoa, que foi justamente o caso dessa cliente, que já não era segura, não era confiante. Porque ela desenvolveu uma falta de valor próprio e muitas vezes, quando você entra num relacionamento tóxico, isso diz também sobre a forma que você se vê. E isso vai minando cada vez mais a sua autoconfiança. Então, Quando se sujeita, né? Porque é aquilo. Se, por exemplo, né, me ofertassem pra trabalhar, Babi, você vai ganhar aqui R$500 a diária. É óbvio que eu não vou. É óbvio que eu não vou me colocar nessa posição, por quê? Eu sei o meu valor próprio. Mas se eu não soubesse, eu talvez iria. Aí tem gente que vai falar, nossa, Babi, mas não sei o quê. Mas é porque é o meu valor. É o que eu vejo que faz sentido pra mim. Então a gente às vezes acaba se sujeitando a amizades. Ah, não, porque se eu não falar com essa pessoa, eu vou ficar sem ninguém. Ah, não, porque se eu sair do meu relacionamento, eu não vou conseguir mais encontrar ninguém. Ah, não, mas se eu sair do meu trabalho, será que vai ter... Então a gente sempre... Fica aceitando, né? Aí, por isso que eu falei, não existe aceitação se você não tá se sentindo bem com o local que você tá ou com a pessoa que você tá. Então, com um assim, amigo que você tem ou com... sim, pô, amigo é muito comum, né? Ainda mais quando você sai ali daquela linha que a pessoa tá seguindo, você prospera, consegue muito sucesso. E aí começa, né? Os falsos amigos que não te apoiam. Tem muita gente que fala, nossa, mas fulano de tal não curtiu um post meu. Não é amigo, entendeu? Isso acontece muito, né, cara? Os nossos próprios amigos, às vezes, são os caras que são o que a gente expectava, gostaria que fossem os primeiros a nos ajudar, são justamente os que não fazem, né? São os que fazem o contrário, né? E às vezes foi o que você falou, às vezes por medo, por receio de perder aquilo ali, Se colocar abaixo, você, né, você fala assim, ah, não, mas você releva algumas coisas, né? E foi o que você falou, pô, não tem que ficar relevando isso se tá me fazendo mal. Se tá me fazendo mal, porque eu vou ter que relevar. Continua nesse trabalho. Se é desse jeito, eu não continuo nesse trabalho. Se tá fazendo assim comigo, talvez não seja nem tanto meu amigo, como eu acho que é meu amigo, né? E por que eu tenho que ficar mantendo essa relação Exatamente. de amizade onde, às vezes, só eu sou o amigo? Na verdade, eu posso ser o amigo, mas a pessoa não é tão amigo quanto eu sou. Acho que a relação de amizade também tem muito a questão de reciprocidade, né? Amizade é reciprocidade, tem que ser uma via de mão dupla, não tem jeito. Agora, Babi, você falou o seguinte, você acha que existe alguma coisa espiritual, quântica, que atrai, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma vibração inferior, de inferioridade, ela atrai esse tipo de pessoa tóxica para a vida dela? Então vamos entrar no assunto que eu gosto, né? Física quântica. Quem quiser saber quais são as outras duas raízes, aí vai ter que entrar na Nova Babilônia, pra gente conseguir continuar aqui o assunto. Então, sobre essa questão de atração, de sentimento de inferioridade, enfim. Qual que é a questão? Existem situações, né, que acontecem a gente na nossa vida, que nos acontecem. E existem formas da gente interpretar isso. Então, exemplo, você recebeu um hate no seu vídeo, né? Comentaram, ai, Felipe, porra, tinha que ser coach, nada a ver isso aí que você tá falando, não sei o que. Você recebe um hate. Se você olha pra esse hate e você se dói, você sente esse comentário, você se questiona se realmente, pô, a sua profissão é boa, se tá fazendo sentido, se tá transformando a vida da pessoa, por que esse hate chegou até você? É o que eu gosto de chamar de confirmação de crença. Pedido de confirmação de crença. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, se o Felipe, ele ainda tem dúvidas sobre a profissão dele, sobre ser life coach, por exemplo. Ai, não sei, será que vai, será que não vai, será que tal? Aí vem um hater. Esse hater não chegou até você do nada, o que a gente acha, né? Ah, não, mas as coisas acontecem. As coisas não acontecem para a gente. As coisas acontecem a gente, né? Enfim. Não, ao contrário. As coisas não acontecem a gente. Elas acontecem para a gente, para que a gente consiga se desenvolver. Então, quando chega esse hate, você precisa entender como que você tá interpretando essa situação. Porque quando chega um hate pra você e você se dói, então isso significa que ele chegou até você pra confirmar uma crença que você já tinha. Alguma coisa contigo, né?
conectou em alguma coisa com você. Alguma coisa que você já tinha. Por exemplo, né, tô pegando essa questão do hate, mas aquela mulher que sempre fala, não, porque eu tenho dedo podre pra homem. Quando chega o homem, que não é o homem ideal, que realmente, né, enfim, mulherengo e tal, não foi à toa. Aí ela chega e fala, tá vendo? Eu falei que eu tinha dedo podre, mas ela, de certa forma, atraiu isso, porque ela vibra nisso. Quando você chega e fala, eu tenho um dedo podre, o que você tá querendo dizer pro universo? Tá aceitando enfim? que você é desse jeito. Exato. Engraçado que a pessoa aceita, reconhece que tem, mas não quer mudar também, né? Exato, e reverbera. Então, isso pra tudo. Quando você fala, eu não sei se eu quero fazer essa transição de carreira, porque não vai em nenhum outro lugar me aceitar. Aí, quando a pessoa sai do emprego dela, começa a transição, em nenhum lugar aceita, ela fala, tá vendo? Eu disse que ninguém ia me aceitar. Então, a gente, inconscientemente, atrai essas coisas através dos nossos próprios pensamentos. Só que, o que é o pensamento? Né? O pensamento é o nível 1. O nível 1 é o pensamento, o nível 2 é o sentimento e o nível 3 é a vibração. E aí, o problema é que muitas pessoas vibram de forma inconsciente, vibram na insegurança, vibram na ingratidão. Então, eu tenho até um vídeo meu que deu uma viralizada, falando que uma pessoa que não sente gratidão é uma pessoa que não tem como ter sucesso a longo prazo, é impossível, porque você eu vi uma foto há muitos anos atrás que era como se fosse uma pirâmide dos sentimentos, né? O nível de elevação de um sentimento que você sente. E a gratidão, ela tá lá em cima. Então, quando você vibra na gratidão, você naturalmente atrai coisas e situações e pessoas boas pra você. Então, assim, é muito doido, porque eu vejo muito isso acontecer na minha vida. Eu gosto muito de reverberar uma frase que é, tudo é sempre bom. Tudo é bom e tudo dá certo pra mim. Então, eu reverbero isso e isso volta. Mas e aquela pessoa que fala, tá vendo? Tinha que ser comigo. Tudo dá errado pra mim. Eu sabia que alguma coisa ia dar errada. Então, a gente reproduz pensamentos através, né, enfim, da nossa fala, que voltam pra gente. Então, isso acaba gerando situações que aumentam a nossa falta de autoconfiança. Então, você tá vendo como a construção da autoconfiança ela é algo muito amplo? Também não é tão simples Por assim. isso que você fala que ela é o pilar, né? Por isso que ela é a raiz daquilo ali, é um pilar, é a raiz, né? Porque se você não tem essa autoconfiança, você começa a pensar desse jeito, né? Isso. E se a gente trazer para uma outra vertente, você começa a pensar, você começa a sentir, que seria um processo cognitivo, e daqui a pouco você começa a comportar, né? Isso. Que é o comportamento. Você pensa, sente aquela emoção e depois você comporta. Talvez, às vezes, um comportamento é até quando você verbaliza aquele seu pensamento, aquele sentimento. Verbalizou. Tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu só estava esperando que isso acontecesse, né? Tem frases, né, que as pessoas... assim, eu acredito muito, sabe, Babi? Eu acredito muito. Mas tem pessoas que acham que é simplesmente uma frase motivacional, que tudo é motivacional. Mas é aquele lance, se você acredita, de qualquer forma você tá certo, né? Exato, você acredita que perfeito. sim, se você acredita que não, você tá certo de qualquer forma. Então, se eu posso acreditar que a vida pra mim é boa, por que eu vou acreditar que ela é ruim? Eu posso acreditar que ela é boa, eu posso acreditar que independente dos fatos que aconteçam comigo, mesmo que esses fatos a priori sejam fatos negativos, eles podem ser bons. Por quê? Porque através daquele fato negativo que aconteceu, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou me desenvolver. Então, no final, é sempre bom. Eu nunca perco, eu sempre aprendo. Nunca perco, eu sempre aprendo. Eu sempre estou ganhando aprendizado, ganhando possibilidade de desenvolvimento. Você falou uma situação que eu achei legal. Eu gosto muito de assistir podcast, esses podcasts não de vídeo, mas ouvindo a Lúcia Helena Galvão, né? Que é uma filósofa, não sei se você conhece ela. E ela fala sobre filosofia oriental, né? De Baltica, não sei o quê. E ela fala muito o seguinte: tudo que acontece com a gente é muito sobre nós, diz muito sobre nós. Então, se está acontecendo com a gente, ela fala sobre a teoria do karma. Fala assim, se isso está acontecendo, se a vida toda hora te coloca isso para você, é porque a vida está tentando fazer com que você entenda que você tem que melhorar nesse aspecto. Aconteceu a primeira, e é por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim, isso sempre acontece comigo. Por que sempre isso acontece com você? Ainda. Porque você não aprendeu e a vida está te entregando toda hora isso. Toda hora a vida está te entregando essa possibilidade de você identificar que isso acontece por esses motivos e de você mudar. Então, se isso está acontecendo com você, porque diz muito sobre você. Então, para de ficar falando que isso está sempre acontecendo comigo. Opa, isso está acontecendo comigo de novo. Por que isso está acontecendo? Em que momento isso conecta dentro de mim, dentro da minha mente, dentro da minha forma de pensar, que me atinge dessa forma? Caramba, é com isso daqui. E o que eu faço para mudar? Eu vou fazer isso. Então, assim, parece que as pessoas aceitam isso de bom grado
e entra naquela síndrome de Gabriela, que você já deve ter ouvido falar, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. E não querem mudar, não querem sair dessa estagnação mental. E eu acho que é aí que é o grande papel do coaching, não só do coach, é claro, uma terapia é importante, se a pessoa tiver a possibilidade de fazer uma terapia, é legal. Se a pessoa tiver a possibilidade de fazer sessões de psicanálise, também vai ajudar. Eu acho que cada profissional, cada um no seu cada qual, cada um vai ajudar ali de uma forma. Mas foi o que você falou, puxando a sardinha para o nosso lado, já que Babi é coach, eu também sou coach. O coach, eu acho que ele é mais específico. Direcionado. Mais direcionado. Ele não tem muitos rodeios, sabe? Ele ouve, fala, vê logo qual é o problema que está acontecendo, vai na ferida, toca naquela ferida e fala, vamos resolver, e resolve. E já vem o resultado logo em seguida. Por isso que a pessoa, eu acho que sai dali, caramba, eu entrei na comunidade babilônica, estou fazendo workshop, estou fazendo consultoria e já vi progresso. Não que na psicologia, numa sessão de terapia, não resolva, mas talvez seja... Porque a abordagem é diferente. É uma abordagem mais lenta. Direta. O coach é mais direto. A nossa abordagem é um pouco mais direta. A outra volta muito lá no seu passado, muito na sua infância, muito na psicanálise, muito nas questões inconscientes. E o coach não. O coach cheguei aqui, tô insatisfeito com essa merda de vida. Não gosto disso aqui do jeito que eu tô vivendo. Como que eu faço para mudar? Vamos lá, vamos começar a usar os seus 6 pilares aí de vida. Você tem a parte financeira. Como que você tá comportando financeiramente assim porque você pensa desse jeito. Isso, perfeito. E aí tem a parte de relacionamento, amorosa, espiritualidade, sua saúde. É o life coach, isso é o life coach. Então, assim, para você que até então não sabia o que era life coach, tá entendendo hoje tá entendendo agora, né? Tá desbloqueando uma crença também, porque de tanto você ouvir, de tanto você ver nas redes sociais, as pessoas falarem que o coach, falando de o coach de uma forma pejorativa, você também já criou uma crença. Você acha que não, mas você já criou uma crença de que o coach é uma coisa que não tem credibilidade, que não funciona. E por esse motivo que você às vezes não alavanca. Porque às vezes você precisava ter um coach na sua vida, às vezes você tem um amigo que é coach, às vezes você tem um coach na sua cidade. Às vezes você tem acessibilidade até a esse processo de coach, mas você não faz. Sabe por quê? Porque você não acredita, porque você está aí foi permeado de ideias, de crenças de outras pessoas que o coach não funciona. E você está deixando de se desenvolver porque você não participa disso, né? E é por esse motivo que eu fiz questão de importar lá da nossa capital a nossa amiga Babi aqui para falar sobre coach. E eu vou aproveitar aqui agora rapidinho e vou dar uma pausa rapidinho, que a gente já vai voltar para falar dos nossos patrocinadores. Então, eu quero aproveitar que a gente está falando de desbloqueio, se desbloqueia se você quer realizar a aquisição do seu sonho de conseguir a sua casa própria. Quer se desbloquear? Então pega o seu celular aí agora, aponta aqui pro QR Code, que você vai direto para as redes sociais, sabe da onde? Da AIG Imóveis, AIG Imobiliária. Mais de 10 anos de tradição no ramo imobiliário no município de Iguaba Grande. Lá você vai encontrar com certeza a casa dos seus sonhos. É só você apontar aí para a tela com o seu celular, você vai ser direcionado diretamente para as redes sociais da AIG Imóveis. Lá você vai ver vários vídeos, você também vai ver fotos, e dentro dessas fotos, desses vídeos, você vai encontrar um código. Se você se interessar por esse imóvel, pega aí, anota no papel o número desse código, e quando você procurar a AIG Imóveis, você vai... eu gostei desse imóvel aqui, dessa casa, e os corretores da AIG Imóveis, que por sinal são muito bem treinados, vão te atender da melhor forma possível, vão lá te mostrar esse imóvel diretamente. Pode ser que já tenha vendido, porque a AIG Imóveis vende muito rápido. E pensando nisso também, se você às vezes é construtor e constrói casas para vender, não perde tempo por aí gastando sua energia para algo que você não tem a habilidade de fazer, que é vender. Às vezes você sabe construir, mas não sabe vender. Vender casa é com a AIG Imóveis. Não perde tempo, AIG Imobiliária. Alô Zé, alô galera lá da AIG Imóveis. Agora, se você também tem um bloqueio financeiro aí por algum motivo, se você ainda não fez nenhuma sessão de coaching ainda para desbloquear a sua área fodástica, se a sua sua mentalidade financeira está bloqueada e você não tem todo o capital para você construir o seu sonho, realizar o seu desejo, procura a BMF Consultoria Imobiliária, né? Financiamento imobiliário. Lá você vai conseguir o financiamento para você comprar a sua casa, que pode ser uma casa nova, uma casa usada
ou até mesmo financiar os recursos financeiros, ter o recurso financeiro para comprar o material de construção para você construir naquele seu terreno que você já comprou lá há muito tempo e não sabe como que você vai construir. Procura BMF Financiamentos Imobiliários. Da mesma forma, pega o seu celular aí agora, aponta aí para o QR Code que está aparecendo na nossa tela, que você vai ser direcionado diretamente lá para as redes sociais da BMF Financiamentos Imobiliários. Chegou a hora de você desbloquear a sua área financeira e você ter aí, realizar o sonho da sua casa própria, o seu desejo que você tanto quis. É pirâmide de Maslow lá, a teoria das necessidades básicas, é você ter um lugar para onde você cair, aquele lugar que quando você sai do seu trabalho, você fala, agora eu vou para minha casa, né? Lar, doce lá, onde você vai proporcionar a segurança e a felicidade sua e da sua família, dos seus filhos, dos seus familiares, da sogra, do periquito, do papagaio. BMF Consultoria Imobiliária, beleza? Voltamos aqui com a nossa life coach, Babi, que eu já tô íntimo, e ela também não gosta de ser chamada de Isso aí. mas tá uma barbaridade essa conversa aqui de hoje. E, Babi, a gente falou sobre várias situações aí, crenças, valores, essas zonas fodásticas, os tópicos que você, os 6 pontos, né, que são importantes aí na nossa vida pra gente poder desenvolver. Agora, você já percebeu, dentro dos seus workshops, lá do seu treinamento, que chega muita gente lá sem um propósito de vida bem definido? Como que é isso? Sim. E você acha que o quanto importante é para uma pessoa ter isso bem definido e como que você trabalha para como que se diz assim, elucidar qual é o propósito da vida, fazer com que a pessoa descubra qual é o propósito dela, ou ela descobrir, na verdade, assim, é uma dúvida. A gente tem um propósito já pré-definido, Babi, ou a gente tem que criar esse propósito nosso? Muito bom, muito boa pergunta. Você até perguntou, né, o quanto isso é importante. 100% importante. 100%. Se você passa o resto da sua vida sem atuar na sua zona fodástica, você nunca vai conseguir ser uma pessoa 100% feliz. Nunca. Isso, assim, pra mim é fato. Agora vamos entender um pouco dessa pergunta que você fez, né? A gente já vem com um propósito pré-definido ou a gente cria esse propósito? Então aí a gente vem um pouco do pilar espiritual, né? Uhum. Inclusive ontem, muito engraçado, eu vi um vídeo de um menino que tinha acho que uns 2 anos. Aí a mãe postou assim, when you know he lived past lives. Tipo assim, quando você sabe que ele viveu vidas passadas. O menino tinha 2 anos e ele ficava batucando assim. Batucava com muito ritmo, né? Aí cresceu, fez 5 anos, aí começou a tocar bateria, tipo assim, muito bem com 5 anos. Então, o que eu gosto de acreditar? Que eu acredito muito também, né? Que nós temos diversas personalidades quânticas, que nós já vivemos muitas vidas também, e existe algo que tá inerente ali, inerte ao nosso ser, que é o que eu te falei. Eu sempre tive muito forte dentro de mim essa questão do desenvolvimento pessoal. Então, era sempre, sabe? Só que a gente não percebe. Esse é o ponto. Então, na escola, eu era sempre a pessoa requisitada pra conversar, porque fulano de tal terminou, porque fulano de tal é cotidiano, porque fulano de tal tá triste. E aí, iam pessoas de outras salas bater na minha sala, eu posso falar com a Bárbara, por favor? E aí eu ia ver, a pessoa queria falar do negócio da vida pessoal dela. Então, eu comecei aí, depois que virei coach, obviamente, percebendo que os sinais estavam lá o tempo inteiro. A gente que não vê muitas vezes, por quê? Porque a nossa lente está suja. Então, eu acredito que agora a gente consiga entrar na 4ª raiz do medo. Qual que é a 4ª raiz do medo? Que gera a falta de autoconfiança. Boa. Você não atuar na sua zona fodástica. Só que a zona fodástica, ela é a 4ª zona. Então, existem 4 zonas de atuação profissionais. Quais são essas zonas? A primeira zona é a zona de merda. Então, o que é a zona de merda já diz muito bem sobre. A gente já começa nessa zona. Você é uma merda no que você faz, você tem uma remuneração de merda e você se sente um merda. Então, assim, como que você vai ser uma pessoa autoconfiante se você atua na sua zona de merda? É impossível, porque todos os dias você acorda e você vai para um trabalho que faz com que você se sinta mal. E aí a gente vê, né? A gente tá no século da ansiedade, no século do burnout. É muito mais difícil você ter um burnout quando você trabalha com algo que você gosta, obviamente, quando você também tem inteligência emocional, do que quando você acorda todo dia pra fazer um trabalho que você não gosta. Então, assim, isso é óbvio. Eu nunca tive um burnout. E eu trabalho muito, sabe? É óbvio que o nível de inteligência emocional da pessoa vai influenciar no burnout. Isso é fato. Só que é muito mais fácil você dar uma surtadinha, né? Você ficar, cara, eu não quero mais fazer nada disso, quando você não gosta do que você faz, entende? Então, assim, a zona de merda, ela gera muita insegurança na pessoa, primeiro, porque o trabalho dela não é bom. Então, como é que ela vai ser reconhecida? A falta de reconhecimento também gera insegurança. Não é que você vai basear
o seu nível de qualidade no reconhecimento que você tem. Mas é óbvio que o reconhecimento é importante, porque a pessoa tem que falar, caramba, Felipe, você fez um ótimo trabalho aqui. Porque imagina, você trabalha anos na mesma empresa e você não recebe um elogio, um feedback positivo, você não vai se sentir bem. Então tem muita gente que atua nessa zona de merda. Aí a gente já entra na segunda zona, que é o quê? É a zona medíocre, que é a zona da média. Tirou você, botou outra no lugar, é a mesma merda. Você não faz uma empresa prosperar, por exemplo, da mesma forma que você não faz uma empresa quebrar. Você tá na média. É como se assim, você faz o que te é pedido e nada mais. Como que você vai se tornar uma pessoa autoconfiante se você é facilmente substituível? Então essas duas zonas são fontes, né, raízes muito fortes do medo, que são as raízes que geram a falta de autoconfiança. Porque todos os dias você está inserido num trabalho que não te reconhece. E você também vai minando cada vez mais o seu valor próprio porque você se permite continuar ali. Eu sei que esse é um assunto muito, às vezes, polêmico, né? Ah, mas eu não tenho uma escolha de sair. Tem. Não é que seja fácil, mas a escolha você tem. E a gente consegue ver diversos nomes, diversas histórias de pessoas que saíram, enfim, de um trabalho horrível, com remuneração péssima, que vieram de uma família que realmente não tinha condições e prosperaram na vida. Pô, o Flávio Augusto é um grande exemplo disso. Então, assim, atuar nessas duas zonas. Aí a gente tem a terceira zona, que aí já vai começando a ficar melhor. É a zona de excelência. O que é a zona de excelência? A pessoa que atua na zona de excelência. Você gosta do que você faz, você gosta, você é bom, as pessoas te reconhecem, você é bem remunerado por isso, você é excelente, assim, né? A zona de excelência. Só que você acorda e pensa, tá faltando alguma coisa. É esse o sentimento da zona de excelência. Você gosta, você é bom, você é reconhecido, só que é como se tivesse faltando alguma coisa na sua vida. Então, eu digo que as minhas zonas de excelência foi, né, jogadora de futebol, atriz e professora de inglês. Porque a zona fodástica, ela é uma junção das suas zonas de excelência e ela é o final stage, né, o seu resultado final, é o seu propósito de vida. Então, a zona fodástica, quais são as características de uma pessoa que atua na zona fodástica? Você é extremamente bem remunerado pelo trabalho que você faz, assim, muitas vezes você realmente enriqueceu com o trabalho que você faz. Você é reconhecido como o melhor. Então, sabe assim, ai, mas será que eu consigo cobrar esse valor? A pessoa que tá atuando na zona fodástica e desenvolveu autoconfiança e tem inteligência emocional, ela cobra o valor que ela quer. Porque ela sabe que ninguém vai fazer um trabalho melhor que o dela. Então, você é extremamente bem remunerado e reconhecido como o melhor quando você tá atuando na zona fodástica. A terceira característica, você transforma a vida das pessoas através do trabalho que você faz, do serviço que você oferece. E por último, você sente um contentamento genuíno de acordar todos os dias e fazer o que você faz. Então a pergunta que eu gosto de fazer para a pessoa que diz que tá na dúvida, primeiro que não existe dúvida, quando você tem dúvida se tá na sua zona fodástica ou não, não, você não tá. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é, Felipe, você passaria o resto da sua vida fazendo exatamente a mesma coisa? Os próximos 5, 10, 15 anos? No mesmo lugar que você tá, com as pessoas que você tá, no ambiente que você tá? Se a resposta é não, alguma coisa tem que mudar. Ainda mais se a pessoa chega e fala, eu nem faria o mesmo trabalho. Cara, então você tá literalmente se afastando de viver uma vida feliz, de realmente alcançar o verdadeiro sucesso. Então, assim, eu posso dizer com propriedade que não existe nenhum sentimento que se aproxime ao sentimento de você acordar todos os dias e trabalhar com uma parada que você gosta. Então, assim, existem muitos pontos na vida que a gente sente coisas que são muito inexplicáveis, assim, que são pontos altos da vida. Eu diria que foi quando eu tive o Noah, né? Literalmente no parto, assim, que foi algo que é inexplicável. Não tem como explicar. E quando eu palestrei pela primeira vez, falei assim, é isso aqui. Então, quando você acorda todos os dias, e eu acordo, né, todos os dias com meu filho, e eu acordo todos os dias fazendo o que eu gosto, cara, eu tô vivendo uma vida, assim, que 90%, 99% das pessoas nunca vai viver. Por quê? Porque elas não desbloqueiam a zona fodástica. Então, uma coisa que eu gosto de dizer é, se você ainda não encontrou e não desbloqueou a sua zona fodástica, isso deveria ser a sua prioridade número 1. Porque você vai todos os dias acordar com alguma coisa faltando. E é por isso que eu gosto da nossa profissão, né, do Life Coach. Porque em todos os pilares existe alguma coisa que você precisa para estar completo. E para mim, o do trabalho, ele é muito forte. Então, eu acredito sim que a gente já veio aqui com um propósito de vida espiritual, né, pré-estabelecido. E cabe a gente o quê? Descobrir e desbloquear. Eu não sei se você já ouviu falar num livro, muito bom, inclusive, Ikigai, que fala um pouco sobre fala sobre propósito. E que os japoneses, eles encontram o Ikigai em todos os trabalhos. Então a gente fica, não, zona fodástica então é advogado, engenheiro, médico. Não. Então existem alguns artesãos no Japão que produzem, assim, canecas,
muito bem estruturadas, que vendem, assim, por milhares de reais, que são artistas super renovados e encontram um ikigai nisso, ou seja, é a zona fodástica deles ali. Tem também um nome, eu li o livro há muito tempo, eu não lembro exatamente qual que é o nome, mas é como se fosse um mercado de luxo das frutas. Então, às vezes, você vai comprar uma melancia por, sei lá, 3 mil reais, entendeu? Porque foi uma melancia que foi colhida perfeita, não sei o que, tal. Então, a zona fodástica, ela é aquilo que realmente faz o seu coração vibrar. Independentemente do que seja, não tem algumas profissões, não, todas. Você só tem que encontrar qual que é a sua. E eu diria que é urgente que a gente encontre a nossa zona fodástica, porque a cada dia que você passa sem estar atuando nela, é um dia que você não vai se sentir completo. E é por isso, então, Babi, que muitas pessoas às vezes são frustradas na vida Claro. por falta dessa questão do propósito, porque às vezes ficam procurando esse propósito ou essa zona fodástica, como você diz, em situações que não agradam ela, às vezes só por uma questão, às vezes as pessoas focam muito só no final, né? Não só assim, no quanto aquilo ali vai, vou fazer direito, né? Vou fazer uma faculdade de direito porque dizem que ali dá dinheiro, vou fazer engenharia porque ali dá muito dinheiro. A pessoa foca muito no que ela gostaria de ter, que ela com certeza sabe que ela queria ter era dinheiro, mas ela não sabe o que iria fazer com que ela vá trazer aquele recurso financeiro para ela, que seria o propósito interno dela, o que a gente estava conversando lá no almoço. O que você faz que você acha que você é bom, né? Quando você pergunta para alguém, quando você perguntou para o seu avô, o que você acha que eu faço bem, né? E aí, e sabe por que eu acho engraçado isso também? Que às vezes as pessoas que estão do nosso lado conseguem enxergar o que a gente não consegue enxergar, né? Porque a lente tá suja. Que a lente tá suja. A gente pergunta, o que você acha que a gente faz bem? Felipe, eu acho que você faz bem isso. E com certeza tem a ver com esse lance que você falou da autoconfiança, porque as pessoas estão do seu lado vendo que você é bom naquilo ali, mas você, por ter uma falta de autoconfiança, não acredita que você faz bem aquela situação. E às vezes está frustrado porque está correndo atrás de uma coisa, em fazer alguma coisa que você não gosta, que não tem a ver com o seu propósito, não tem a ver com a sua zona fodástica, mas que você só está fazendo porque você está em busca do resultado final, que é ter dinheiro. E é justamente o que você não consegue ter. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você não gosta. Você acorda todo dia para fazer aquilo, mas aquilo ali não te traz satisfação nenhuma, não te traz prazer nenhum. Bem-estar nenhum. O que você faz, como você disse, não entrega nada de bom para as pessoas porque você está naquela sua zona de merda. É uma merda, vou pro meu trabalho fazer aquilo ali. Mas eu odeio fazer aquilo ali. Mas eu quero ganhar muito dinheiro com aquilo ali. Como que você vai ganhar muito dinheiro com aquilo ali? Se você é ruim nisso. Se você é ruim naquilo ali. Sim. Vai ganhar só porque você ouviu falar que fulano de tal é coach e ganha muito dinheiro, mas o cara pode estar, e certamente está, na zona fodástica dele, porque ele encontrou o propósito dele aquilo ali, e por isso que ele está tendo sucesso. E você simplesmente fala assim, não, eu quero ser igual aquele cara. Não, então encontre a sua zona fodástica, encontre o seu propósito em si, naquilo que você faz e que você sente prazer, satisfação e que conecta você com você mesmo, e é isso que vai te levar até lá. Porque é isso que vai fazer você acordar todo dia e falar, caramba, eu faço isso com prazer, eu faço isso com satisfação, e isso que eu faço com prazer e satisfação é o que gera resultado na vida das outras pessoas. E quando gera resultado na vida das outras pessoas, muda a vida das outras pessoas, isso muda a minha vida. Financeira, obviamente. Sim. Porque as pessoas querem mudar, querem melhorar. E eu faço isso por elas, porque eu faço isso pra mim. Isso, perfeito. Isso é em mim, né? Então é bem isso. Então, a resposta que eu tenho, né? E que eu tô te perguntando isso porque também eu já me vi e me vejo, às vezes, muito no viés de dúvida. De, caramba, essa pergunta não foi uma pergunta montada, não foi uma pergunta que eu tô fazendo genuína. Cara, eu já nasço com esse propósito, ou eu tenho que criar esse propósito? Às vezes eu fico me perguntando assim, né? Eu sinto que você tem que encontrar. Encontrar, né? Que ele tá criado. Encontrar o propósito que já tá criado, que tá dentro de você. O que você faz bem? Isso. E o mais engraçado é que eu acredito muito que a gente cria tudo, né? Nós somos criadores da nossa própria realidade. Então a gente criou o nosso propósito. Cabe a gente desbloquear e encontrar ele. Entendi. E já tá dentro de cada um. Na verdade, ele já está criado, tá dentro da gente. Por nós. Por nós mesmos, e nós mesmos temos que desbloquear ele, botar ele pra florescer e fazer, né? Isso que é o que a gente chama de desbloquear a zona fodástica. Entendi. Desbloquear a zona fodástica. Cara, isso daí é muito interessante a gente ouvir isso. E o engraçado é que às vezes a gente ouve isso durante várias vezes na nossa vida,
com várias outras pessoas. E às vezes é necessário vir uma pessoa fora do seu ciclo, né, de convívio ou de rede social que você vê para chegar aqui. E é diferente também, né, Babi? Por exemplo, é diferente eu ver isso numa rede social e eu ouvir isso diretamente de você, assim. Por quê? Porque tem aquela questão do resultado, né? Você já passou por isso, você já sabe como que é isso. Você abriu mão, foi o que você falou, Felipe, eu abri mão. Eu tinha meu trabalho ali, minha escola de inglês, eu larguei tudo porque eu acreditava. E eu acho que também tem muito isso. Quando você encontra, o negócio vira uma chave em você, né? Você sente. Te energiza. Te energiza, né? Você fala. Não tem como dar errado. É isso aqui, não vai dar errado. Você não tem nem a sombra da dúvida que vai dar errado porque você se encontrou. Isso também tem muito a ver com questão de inteligência emocional também. Isso que eu ia falar. Então, assim, essa questão de não tem como dar errado, você tem que ter 3 coisas muito alinhadas. Que essa é, de fato, a sua zona fodástica. Seu nível de inteligência emocional para lidar com as mudanças e a sua autoconfiança. São 3 coisas para você conseguir transicionar e ter uma transição de carreira bem sucedida. Não adianta você sentir que vai dar certo se você é uma pessoa muito insegura. Porque você vai querer transicionar e vai começar a vir um monte de coisa na sua cabeça. Mas aí se eu não conseguir dinheiro, mas esse fulano de tal ficar falando de mim, mas se eu não conseguir gravar conteúdo pro Instagram, aí você começa e não adianta nada. Então, para uma transição de carreira ser 100% bem sucedida, tem que ter esses 3 pontos alinhados. Inteligência emocional, autoconfiança e a certeza de que você tá atuando na sua zona fodástica, que é justamente o trabalho que a gente faz na Nova Babilônia. Não adianta. Como você falou, é que a confiança, a gente já discorreu bastante coisas sobre a autoconfiança. Sim. Né? E nesse aspecto, a zona fodástica, a gente também falou que é descobrir ela. E da inteligência emocional, o que seria necessário dentro da inteligência emocional para a gente transpor esse desbloqueio? Pra mim, essa é a palavra. A pessoa que tem inteligência emocional, ela tem o domínio de si mesma. É isso. Por exemplo, pra mim, uma pessoa que tem um alto nível de inteligência emocional é uma pessoa que domina o processo de não reatividade, onde você não age de forma impulsiva. Então, quando a gente para pra pensar, a ansiedade, ela é uma reação a pensamentos. Só que ela é uma reação imparável. Você fica pensando e não sai desse ciclo. Você não está controlando isso. Né? Quando você domina a não reatividade, você se torna uma pessoa mais self-centered, uma pessoa mais centrada. E uma pessoa centrada é uma pessoa que não age por impulsão. Então, um personagem que eu gosto muito de trazer, que inclusive tem 2 tatuagens dele, é o Harvey, de Suits. Não sei se você já assistiu a série, não. Mas tem uma cena dele muito boa, que ele tá tendo um ataque de pânico. E um cara entra, né? Um cara que tava lidando, assim, com uma situação profissional com ele. Ele vira pra trás, ele respira, ele vira e ele responde. E ele ganha a discussão. Ele tava claramente tendo ali um colapso emocional, que ele tava tendo uma crise de pânico, mas ele conseguiu dominar esse processo de não reatividade, esse processo de dominar o próprio pensamento, as próprias emoções, virar pra ele e falar. Então existe uma regra que eu gosto muito de aplicar, que é o OPRR, que as pessoas elas não fazem o OPRR. Qual que é, né, essa regra? Que vem muito da inteligência emocional. É você ouvir, que é o O. Então você tá numa situação, aí você ouve, né, eu tô ouvindo o que você tá me falando, você tá ouvindo o que eu tô te falando, você tá numa discussão, você tá numa, sei lá, no trabalho, você tem que ouvir, né, ouvir a situação. Aí depois, o que você precisa fazer? Você precisa pensar. Depois você respira e então você responde. Então essa é a regra do OPRR para você dominar a não reatividade. Você ouve, pensa, respira e responde. As pessoas ouvem e respondem. Elas não pensam, né? Mesmo que seja no milésimo de segundo ali, eu absorvi a informação, eu tô pensando no que eu vou responder, eu vou cara, a do respirar, ninguém faz. Quando você tá conversando com uma pessoa, você e a cena dele é brilhante, porque ele ouve, ele tá prestando atenção, ele tá pensando claramente, dá pra ver a cena. Antes dele virar pra falar com a pessoa, porque ele tá de costas, ele tava tendo uma crise de pânico, ele respira. Quando ele respira, ele vira e responde. Então, assim, é claro. Quando eu vi essa cena, eu falei, cara, eu preciso, literalmente, desenvolver uma metodologia, desenvolver um passo a passo pra explicar pras pessoas a importância de você dominar a não reatividade. Foi aí que eu falei, cara, a regra do OPRR. Ouve, respira, responde. Ouve, pensa, respira e responde. Então, a maioria das pessoas numa discussão, elas não respiram. Né? Você tá, por exemplo, aqui. É muito reativa, né? É a reação, é impulsiva. Só reativa. Você chama alguém pra vir no podcast, a pessoa quer falar muito rápido, que ela quer acabar e dê logo tudo certo, não consegue viver no presente. A inteligência emocional também é você abrir mão do passado, abrir mão do futuro e conseguir viver no presente. Porque quando a gente entende, né, do assunto, a gente sabe
que o passado e o futuro são meras ilusões, o que a gente só tem é o Só presente. Então, assim, é você ter a capacidade de viver no presente, é você dominar a não reatividade, é você ser uma pessoa que tem domínio dos próprios pensamentos. O que é o domínio dos próprios pensamentos? É você não dar ouvido a essas vozes intrusivas. Pô, mas e se não der certo? Mas será que você tá mesmo nessa zona fodástica? Mas o dinheiro é importante. E aí você escuta. Não é que você nunca vai ouvir. Tem as vozes intrusivas, mas é que como eu não dou atenção a elas, não faz diferença. Por quê? Eu tenho domínio do meu próprio eu, domínio dos meus pensamentos. E aí quando a gente entra na questão da física quântica também, a gente entende que a gente tem como dominar os nossos pensamentos e direcionar eles. Quando a gente aprende a direcionar os nossos pensamentos, a gente direciona as nossas emoções, começa a vibrar certo e materializa as coisas na vida. Então é um processo muito autoconsciente. E para você ser autoconsciente, você precisa ter o seu domínio próprio. Então é aquilo, uma pessoa que diz que vai pra academia, semana que vem eu vou começar na academia. Se ela não consegue nem obedecer o domínio dela, né, o comando dela de ir pra academia, como é que ela vai conseguir dominar os pensamentos? Não tem como. Então eu gosto muito de dizer que para você começar nesse mundo da inteligência emocional, você precisa começar a desenvolver o quê? Disciplina. Porque quando você desenvolve disciplina, você começa a fazer coisas que você muitas vezes nem quer, ou que você não estava acostumado. Mas quando você faz mesmo assim, você já está alcançando um outro nível de, beleza, não quero acordar, não quero ir pra academia, mas eu vou mesmo assim. Ou seja, domínio da própria mente. Sim, então a inteligência emocional, ela está muito linkada, então, é exatamente você dominar os seus pensamentos, controlar os seus pensamentos, não ser reativo, né? Receber aquele estímulo externo, que da maioria pode ser um estímulo externo, né? Quando alguém tira você do sério, quando alguém fala ou faz alguma coisa com relação a você ou contra você, e você vai sentir aquela emoção, saber controlar ela, né? E reagir, foi o que você falou de OPRR, o O é de... Ouvir. Você ouve, assimila aquela situação. Vai sentir aquele impacto que pode ser ouvir alguma coisa que você não tenha gostado, uma ofensa. Aí depois você vai pro P, né? Que é o pensa no que você tá ouvindo. Pensa no que você tá ouvindo, exatamente. Respira, ou essa pessoa tá querendo me atingir nisso daqui, e depois você responde. Você dá uma resposta equilibrada, assertiva. Né? Assertiva. Isso. E não aquela coisa assim de a pessoa te ofendeu, você vai ofender ela de novo. A pessoa te xingou, você xingou ela de novo. Aí você fica sendo reativo e tá sendo conduzido pelos seus pensamentos. Isso em uma questão se a gente vai pensando em estímulo externos. Mas eu também acho, Bárbara, não sei se você concorda, que também existe a questão da inteligência emocional ligada e linkada à não reação ou à reação de estímulos internos. Perfeito. Né? Quais são os estímulos internos que eu penso? Por exemplo, nós sabemos que o nosso cérebro ele não para de pensar. A gente tem pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes. A gente consegue querer pensar em alguma coisa, e a gente pensa, a gente consegue acessar alguma lembrança que a gente quer acessar e a gente lembra, como também às vezes vem lembranças que a gente não pediu para vir, elas vêm, e como às vezes vem pensamentos na nossa mente que a gente não pediu que esses pensamentos viessem, são os estímulos internos. E também eu acho que é uma situação muito relacionada à questão da inteligência emocional, você controlar esses pensamentos internos. Às vezes esse pensamento interno que você está tendo é um pensamento disruptivo, é um pensamento que foi ativado através de uma crença que te limita, e você teve, né, como muita gente diz, os pensamentos intrusivos, né? Controlar os seus pensamentos intrusivos, os seus pensamentos que de alguma forma estão gatilhando uma crença que te poda fazer alguma coisa positiva, também é importante. É importante você... Tem pensamento, gente, que leva você para um futuro. E esse pensamento, ao te levar para o futuro, ele te ativa a sua ansiedade. Porque você está esquecendo de viver aquele momento que você está ali, porque você teve um estímulo interno. Olha só, esse não foi um estímulo interno produzido por alguém ou por alguma coisa, ou pelo ambiente, foi internamente. Internamente você parou naquele momento de ócio, naquele momento de tédio, e começaram a vir pensamentos. Às vezes vem pensamentos bons, mas às vezes também vem um pensamento ruim, e que quando você pensa, você aceita ele, não controla ele através da inteligência emocional. Se você aceitar ele, ele vai te gerar uma emoção ruim. E essa emoção ruim pode gerar um comportamento ruim também. Então eu vejo muito que a inteligência emocional é realmente não ser reativo, como você falou, é você pensar, né? Você respirar, ter todo esse processo, e para você ter o controle das suas emoções. E controlar suas emoções é controlar você, né? Então,
controle emocional, além da autoconfiança, o controle emocional, a questão da ativação da zona fodástica, são os fatores importantes. Tudo complementar. Tudo complementa para você ter uma criação de um propósito bem claro na sua vida, né? Você identificar esse propósito. Esse propósito, ele está diretamente ligado a quem você é, né? A quem você se construiu ao longo da sua vida, aquilo que você tem dentro de você. Na verdade, eu preciso construir meu propósito, mas eu preciso achar ele, e ele está dentro de mim. Para eu fazer isso, pelo que você me falou, então, eu preciso ativar essa minha zona fodástica, sair da zona de merda. Mas para me fazer isso, eu tenho que ter controle emocional. E para me ter controle emocional, eu tenho que estar linkado àquele pilar que você falou, que é o pilar da autoconfiança. Isso, porque senão, como é que você vai ter inteligência emocional se o tempo inteiro você tá achando que o que a outra pessoa tá falando de você é verdade? Exatamente. Entende? Então você falou algo muito interessante. A gente tava falando sobre a questão dos estímulos externos, mas tem essa questão do estímulo interno também. Então, eu gosto de usar uma frase, né, enfim, do Buda, que é a questão do estado meditativo. Não é que... da frase do Buda não, né? Mas essa metodologia mais budista, de que a gente tem milhares de pensamentos automáticos o tempo inteiro, aquilo que você falou. Tem aquele pensamento que a gente direciona. O que a gente pode usar também é a questão da visualização guiada, da meditação guiada, onde você está intencionalmente gerando um pensamento para você se visualizar, alcançando um objetivo que você tem, se transformando de vida. É planejar alguma coisa. Isso, para você conseguir acessar essa possibilidade e criar a sua realidade futura. Enfim, tem essa questão intencional. Mas quando você tá meditando, muitas pessoas confundem, né? Não, porque eu vou meditar e não vou pensar em nada. Se eu estiver pensando, então quer dizer que eu não tô meditando certo. Tá errado. Porque a meditação é você não interagir com o pensamento que veio, porque o pensamento vai vir. Isso é fisiológico, não. Tem milhares de pensamentos que acontecem de forma automática o tempo inteiro. O que a gente tem que fazer é não interagir com eles para não dar a eles o poder de tirar a gente do foco. Então, por exemplo, você tá lá meditando, aí vem, Felipe, o que você vai comer no almoço hoje? O pensamento vai vir. Sim. Cabe a você não interagir e falar, sabe que eu não sei? Será que a gente não faz um arroz com feijão? Não. O pensamento vem e você continua no seu estado de atenção, foco, respiração. Então, esse, na verdade, é o estado meditativo. O estado meditativo não é você não ter pensamento durante horas de meditação. É você ter o pensamento, mas saber controlar ele. É você ter o pensamento e ser como se você não estivesse tendo ele. Porque tem uma frase muito legal de um livro que eu li, acredito que foi o livro do Osho, o livro do ego, se eu não me engano, de que mudou, assim, completamente a minha vida. A frase era, você não é a sua mente. Quando eu li isso, cara, desbloqueou várias coisas dentro de mim. Porque muitas vezes a gente se conecta com pensamentos ruins, pensamentos até mesmo, sei lá, destrutivos, sabe? E a gente fala, caraca, sou eu que tô pensando isso, sou eu que tô vivendo isso, mas existem muitas coisas, entre aspas, né, mais automáticas, que cabe a gente se desvencilhar disso, que é o que ele traz do eu superior. Você não é a sua mente, você é o seu eu superior, e o nosso eu superior, ele não se conecta, ele não se identifica com esses pensamentos intrusivos. O eu superior é o momento presente 100%, é a realização 100%, é o que a gente gosta de chamar também do processo de divinização, de você alcançar a iluminação espiritual, atingir o estado de nirvana, enfim. Sim, poxa, muito legal. Agora, Bárbara, a gente tá chegando no finalzinho, é uma pena, porque é muito conteúdo, muito rápido. Na maioria das vezes, todo o entrevistado que vem aqui fala isso, cara, é muito rápido, já estamos chegando ao final. E na semana que vem, né, já entrando dentro da seara da comunidade babilônica, primeiro eu queria te fazer uma pergunta rapidinho. Por que é comunidade babilônica? Por que o nome babilônica? Você consegue explicar isso? Com certeza. Tentar explicar rápido, né? Tentar explicar rápido. Sim. Eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, quando eu estava nesse processo de, enfim, estudar sobre desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu li o livro, eu me identifiquei muito com a cidade, com o nível de prosperidade deles, o nível de inteligência deles, porque muita gente linka a Babilônia, a cidade mesmo, Babilônia, a, enfim, construções riquíssimas e a essa prosperidade material. Mas a Babilônia não era só isso. Então, eu li um trecho ali do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que dizia que, né, nos tempos remotos, eles se reuniam lá num templo, né, enfim, numa sala, e aí cada, enfim, grupo de pessoas ia para uma sala e eles discutiam sobre os mais variados assuntos possíveis, espiritualidade, riqueza, investimento, enfim, várias coisas. Tinha muito a ver também com prosperidade, né? Sim, porque a prosperidade de lá não era só material, ela era muito, enfim, de todos os âmbitos e todos os níveis. E aí eu comecei a me conectar muito com a cidade, tanto que eu já li esse livro várias vezes, comecei a estudar sobre a cidade da Babilônia. Só que, ao meu ver, faltava
o espiritual, sabe? Na cidade da Babilônia mesmo. Tanto que, enfim, tem muitas histórias aí em torno da cidade da Babilônia, com a Bíblia e tudo mais. E aí eu comecei a me identificar muito com a cidade por conta de toda essa prosperidade material e intelectual, mas eu falei, beleza, eu não posso replicar uma Babilônia, porque a Babilônia caiu, ela falhou. Então eu preciso criar uma nova Babilônia. Então qual que é a diferença da Babilônia antiga? Exatamente, por isso que é nova Babilônia. A Babilônia antiga para a nova Babilônia. É que na nova Babilônia a gente tem o espiritual como centro. Então por isso que eu te falei, né, toda a Babilônia... A Bíblia é o contrário, né? Exato, a Babilônia tinha teve um problema material é. egocêntrica, querer chegar até Deus, enfim. Então, é todo esse conceito de trazer uma nova Babilônia, de trazer uma Babilônia que tem um espiritual como centro, que tem um nível de inteligência emocional elevado e que tem um nível de prosperidade elevada. Não é um pecado, não é ruim você ter prosperidade material, não é ruim você ser sedento por, enfim, conhecimentos, às vezes até mundanos, enfim, se você tiver o espiritual como centro. Então, o conceito da nova Babilônia é melhorar o que poderia ter dado muito certo. É criar algo que vai de fato dar certo. Por isso que o nome é a Nova Babilônia. Porque o que faltava naquela Babilônia para dar certo era de fato esse espiritual, essa energia de conexão com o universo, com todo, que é justamente o que a gente tem, porque é aquilo que a gente estava conversando no restaurante, é a minha essência. A minha essência não é muito científica, não é muito aqui do mundão, a minha essência é muito mais espiritual. Então, dentro da comunidade, dentro dos encontros, enfim, a gente consegue desbloquear o nosso propósito, criar autoconfiança, porque a gente tem o nosso pilar espiritual muito bem equilibrado. E aí no livro, nesse livro que eu te falei, né, que as pessoas se reuniam, o nome mais rico da Babilônia, eles falaram que era o Templo do Saber, o nome do local que eles se reuniam, né, que ele nomeou ali no livro. E a gente tem um encontro, que é um encontro da comunidade A Nova Babilônia, que é só para os membros da comunidade, que se chama O Templo. Então, assim, eu realmente peguei toda essa identificação que eu consegui gerar com o livro e criar, de fato, um branding, assim, muito forte. Mas não apenas por um branding, e sim porque nada foi calculado, tudo foi feito, foi fluindo. E aí, quando eu explico isso para as pessoas, elas, meu Deus, caraca! E aí é muito doido, porque a gente tem uma empresa também, né? Quando a gente registrou ali no CNPJ, o nome da empresa é Sumero. Aí tem os negócios diferentes, os acentos diferentes, que significa Suméria. E Suméria tem conexão com a Mesopotâmia, Babilônica e tal. Então, toda a minha empresa, ela é muito pautada no propósito que ela carrega. Então, eu já pensei em várias coisas. Falei, no futuro eu vou ter uma cidade futurística, espiritual. Então, tem muitas coisas realmente, assim... É tudo com propósito. A empresa inteira, a comunidade inteira, tudo é feito com muito propósito. Por isso que é a nova Babilônia, a Babilônia que vai dar certo. Muito profético isso, sabia, cara? Eu achei muito profético, achei muito corajoso. Gostei muito. Eu estudei um pouco antes para poder saber, porque, assim, quando eu vi a Nova Babilônia... só te cortando, perdão, as pessoas acham que é por causa do meu nome. E não é, porque Babi, né? Eu sou babilônico. Não é por causa do meu nome. Tem toda uma história, né? Não eu fui pesquisar e foi aí que eu vi que a cidade da Babilônia... Assim, pelo um conceito bíblico, as pessoas até que seguem o evangelho têm um conceito muito negativo da Babilônia, né? E quando eu vi, confesso pra você que até por ter raízes evangélicas na família, quando eu vi que a Nova Babilônia, eu falei assim, caramba, cara, eu senti estranho, porque eu falei assim, ela tá levantando, não é levantando uma bandeira, tá vindo um nome que é muito enraizado com muito coisas negativas, que foi o que você falou, Babilônia caiu. Mas ouvindo você agora falar exatamente o que é, eu resumo no que eu te falei agora, profético. Eu vejo assim... pelo contrário, eu vejo o quanto que você é realmente uma mulher, uma mulher muito corajosa. Porque você tá indo de encontro ao que é o trivial. Tá indo de encontro ao que é o normal, né? Qualquer um falaria, esquece isso. Esquece esse nome, esquece essa profissão. Porque isso daí, cara, isso aí você vai pegar, toda pessoa que foi evangélica vai falar que você tá cultuando a Babilônia, a Mamon, onde era um local que pelo evangelho só via a parte ruim. Mas quando eu estudei também, eu vi que a Babilônia em si era um local de muita cultura, de muita inteligência, de muita prosperidade. Mas é óbvio que caiu por uma questão exatamente que você falou. Egocêntrico. Do egocentrismo e pela questão da falta de espiritualidade. Existia muita libertinagem, mas era uma cidade rica, próspera e de muita inteligência. Perfeito. E aí você vê, né, 26 anos. Isso. Uma menina de 26 anos
que traz para a realidade que ela quer construir a nova Babilônia, caramba, cara, é muita coragem, muito profético mesmo, porque se a gente tivesse que se remeter ao Velho Testamento, né, da Bíblia, a gente poderia dizer que a Bárbara Doubet, a Babi Está propagando o mal. Não. Ah, não, se fosse o conhecimento contrário. Agora é uma nova profeta. Sim. Que isso, a profeta muito que forte. está querendo reconfigurar essa Babilônia. A Babilônia não era ruim, ela só faltava espiritualidade. Perfeito. E eu tô aqui para trazer a espiritualidade para isso. E por isso que é a nova. Por isso que é a nova, não a velha. É a Babilônia que vai ter prosperidade, que vai ter conhecimento, que vai ter sabedoria, mas também vai ter espiritualidade. Agora. Perfeito, é exatamente. Aí é a nova. Isso que eu tô entendendo. Mas é um ato extremamente corajoso, assim, por isso que, assim, te parabenizar mais uma vez por isso. Eu não sabia disso, é por isso que é bom a gente estar conversando assim agora. Sim. Eu tinha uma noção, porque eu fiz uns estudos assim antes, para poder entender um pouco mais. Não criei nenhum tipo de preconceito, porque eu falei, eu vou estar com ela vai me explicar. E tá sendo ótimo. E eu acho que para você, né, que segue já a Babi lá nas redes sociais, que participa, então, cara, agora eu acho que ficou muito mais claro, acho que se potencializa, acho que se esclarece, isso deixa a pessoa, para quem tinha algum tipo de trava, para quem era de algum tipo de religião, às vezes até, principalmente o evangelho, que fala muito sobre isso, e às vezes tinha algum tipo de trava, você destravou agora, porque foi muito bem exemplificado. Agora, Babi, semana que vem, dia 26, sábado, me parece não, porque eu já tô até inscrito. Eu vou estar lá no Rio, vou lá participar. Vai ser um workshop ou é uma... Sim, é um workshop. Vai ser um workshop. Isso, vai ser um workshop. Presencial. Explica, fala o que vai ser, como que é, quando que é, o que a pessoa precisa fazer para poder se inscrever e tá amanhã e tá no sábado que vem lá com você. Perfeito. Então, o workshop Dominando a Autoconfiança é um treinamento presencial. Como eu estava te trazendo, a gente fez, né, construiu diversos treinamentos dentro da Nova Babilônia para se adequarem à necessidade de vida que tá ali mais, enfim, naquela pessoa. Então, tem os treinamentos presenciais, os treinamentos online, a consultoria individual, enfim. E o workshop Dominando a Autoconfiança é um treinamento presencial que tem como principal objetivo fazer você identificar quais são as raízes do medo que estão bloqueando a sua prosperidade profissional, financeira, emocional. E ao você identificar essas raízes, você vai entender exatamente o que você precisa fazer para conseguir se desvencilhar delas e viver uma vida autoconfiante com propósito. Vai ser um workshop prático também, então a gente vai ter alguns exercícios para que você desbloqueie a sua autoconfiança ali em tempo real, né? Porque a autoconfiança é muito isso. Tem muita gente que fala, não, porque eu sou autoconfiante, mas aí tá deitado na cama e não faz nada. Quando você não tá se colocando numa posição, numa situação arriscada, você não é autoconfiante. A autoconfiança ela é provada na adversidade, quando você vai e coloca a sua cara a tapa. Então a gente faz alguns exercícios ali também para você desbloquear e destravar isso na hora. É um evento que a gente só faz assim 2 vezes ao ano. A gente vai fazer agora e a próxima então vai ser só em outubro. Então você não vai esperar outubro para desbloquear essa autoconfiança. Como que faz pra pessoa se inscrever? Então, link na bio. A pessoa já tem que estar me seguindo, já tem que estar inscrito no canal do podcast, que você falou, pontuou. Você não deixou seu like, deixa seu like logo, que não tem como não ter gostado do... E foi muito bom. Pô. E é só tocar no link da bio, né? Instagram, @BarbaraDoubet. E lá tem um link de inscrição. A gente já tá com 80% das vagas preenchidas, inclusive o Felipe estará lá. E espero que você que esteja assistindo aqui esteja lá. Eu vou lá participar ao vivo. Porque virar babilônico. Eu vou virar um babilônico agora também, cara. Eu quero me destravar essa zona fodástica aqui que eu já tinha destravado há um tempo atrás, depois travou tudo de novo. Agora eu tô que nem minha coluna, cheia de hernia de disco, travado. Eu quero destravar essa segunda zona fodástica da minha vida aí com os 46 anos e explodir e voltar lá. Agora, pra gente finalizar, o que você... Deixa um recado pros telespectadores aí, pra quem tá assistindo o Conexão Podcast, se você pudesse finalizar com um recado do que as pessoas precisam fazer, fica à vontade, mas o que você acha que as pessoas precisam fazer para se melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional? Dá um recado aí pra solta o aço, como diz lá os cariocas. Não vou perdoar então, hein? Não vou perdoar. Que é o que você falou assim, o que as pessoas precisam para desbloquear aí o nível de desenvolvimento pessoal? A primeira é entender que se você tá insatisfeito com o local que você tá agora, com os resultados que você tem agora, não tem como ficar com preconceito com coach.
Não tem como, porque se a sua vida tá ruim, tem alguma coisa que você tá fazendo que tá errado. Então, se existe a possibilidade de um profissional que vai ajudar você a destravar isso, você precisa deixar de lado esse preconceito sem conhecimento para que você consiga melhorar as áreas da sua vida. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque se você não tem o resultado que você quer ter, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Então, se você nunca fez uma sessão de coaching, não tem como você dizer que não é só isso que você precisa para, de fato, desbloquear todas as áreas da sua vida. Então, veja a vida das pessoas que você confia, né? Por exemplo, é o que eu gosto sempre de trazer. A frase de uma das minhas mentoras, né, que eu gosto muito, a Mandy, fala bastante isso. Os resultados falam a verdade. Se você olha para a vida de uma pessoa e ela é autoconfiante, ela é bem-sucedida e ela atua na zona fodástica, por que ela não conseguiria fazer isso por você? Então, muitas vezes a gente escolhe mentores que não chegaram onde a gente quer chegar. E é por isso que a gente não vai ter os resultados que a gente quer ter. Então, se você ainda não tá onde você gostaria de estar, então tente formas diferentes de chegar lá. E deixe de lado qualquer crença, qualquer pensamento, qualquer coisa que esteja te impedindo de liberar e, de fato, dar esse passo diferente para mudar a sua vida. Bárbara Doubet, a Babi arrebentando aqui, comunidade babilônica. Gente, vem ser um babilônico também. Participe dessa comunidade, vire uma babilônica, um babilônico. Babi, muito obrigada. Muito obrigado Foi mais ótimo. uma Passou vez. muito rápido. Eu falei, passa rápido. Você até falou 1h30, muito bom, mas não, 1h30 passa muito rápido. Vou ter que voltar. Vai ter que voltar, vai ter. Eu te agradeço muito, assim, do fundo do coração. Para mim foi uma satisfação em recebê-la aqui no nosso estúdio, receber você aqui pra gente conseguir almoçar, ter formado esse vínculo com você. Tava conversando com você ontem, o quanto é difícil, né, a gente conseguir pessoas aqui na região dos lagos para poder estarem falando sobre desenvolvimento pessoal. E assim, eu tenho certeza que você é uma pessoa muito diferenciada, porque você recebeu o convite e você de pronto já disse que sim, você saiu lá do Rio, da capital. Se fosse qualquer outra pessoa, iria colocar vários empecilhos, várias dificuldades, mas você foi quem você é, a Babi que você é, né? Que enfrenta as adversidades, que vai de encontro à maré e vence. Não adianta só ir de encontro, vai, vence e mostra porque veio. E foi o que você fez aqui no Conexão Podcast. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Gratidão. E até dia 26. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Sábado que vem eu estou lá. Gente, muito obrigado pela participação de vocês até agora. E ó, tchau, tchau. Até a próxima. Yeah.